Boa noite. Hoje estreia o programa Diário Oficial. Completamos 100 dias da gestão General Silvio Luna na prefeitura. Um gestor técnico, ex-diretor da Itaipu, ex-presidente da Petrobras e também ex-ministro da Defesa. Ele prometeu fazer diferente, cortar gastos, digitalizar serviços e tirar a máquina pública da zona de conforto. Mas de fato isso aconteceu? Bom, já começamos o nosso programa. A partir de agora você vai poder também participar dele, comentando aqui embaixo do nosso vídeo. E não esqueça, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui no canal do Alô Foz TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar já dando boas-vindas aqui aos nossos convidados deste programa de hoje. Vamos lá, muito boa noite, Kodama, que está com a gente. Thiago Kodama está aqui com a gente, compondo a mesa. Também Jackson Cabanhas está aqui com a gente e o Mohamed Ortiz. Sem delongas, vamos já começar perguntando, botando vocês logo no olho do furacão. Vou começar pelo Jackson Cabanhas. Vamos abrir com o Jackson Cabanhas. Jackson, uma pergunta. 100 dias de governo, dá para sentir ou dá para, de fato, ele mostrar para que veio, sim ou não? Bom, 100 dias de governo, segundo o cientista político Humberto Dantas, é o cartão de visita do prefeito. Os 100 dias de governo devem servir para balizar e mostrar ao que veio de fato, né? Fazendo aquilo que pode ser feito a curto prazo, aquilo que vai ser feito a médio prazo, explicando para a sociedade que vai ser feito, e aquilo que é a longo prazo, botar expectativas na sociedade, mas também prazos para serem executados, né? Para se entregar um plano de governo ao longo dos 4 anos. Muitas vezes os prefeitos assumem a cadeira com um complexo de super-herói e acham que vão fazer tudo em 4 anos, e muitas vezes isso não é possível. Mas os 100 primeiros dias, eles são a marca da gestão. Nós vemos aí em Curitiba, por exemplo, o Eduardo Pimentel, que nos 100 primeiros dias bate 81% de aprovação dos curitibanos, mesmo não tendo tido essa porcentagem de votação. Nós temos o prefeito de Caxias batendo 71% de aprovação. Nós temos o prefeito Renato Silva, aqui de Cascavel, Thiago Kodama, batendo uma aprovação também altíssima, investindo na cidade. Diferente do que a gente vê aqui em Foz do Iguaçu. Nós tivemos uma enquete, que foi matéria no blog do Ed Queiroz, falando sobre 72% de rejeição ao nome de Silvio Luna em uma enquete realizada por uma das páginas sociais das redes sociais mais vistas na cidade, né? Então o general não mostrou o que veio ainda. Viajou demais, deixou a cidade a Deus dará e ao cuidado de terceiros. E o erro crucial dessa gestão é não conhecer a cidade profundamente. Kodama? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje, para a gente fazer um pouco desse comentário dos 100 primeiros dias, né? A gente que fez parte da chapa adversária, dizem que existe um código de ética, né? Que você só pode falar a partir dos 100 primeiros dias. E eu concordo em algumas coisas que o Jackson falou, realmente, a dificuldade de você fazer algo dentro dos primeiros 100 dias, algo muito ainda incipiente pelo prazo, mas já dá para ter uma noção, assim, de que forma as coisas vão rumando, né? Então tem coisas que de imediato você precisa fazer de fato, né? E organizar o seu plano de governo dentro do processo dos 4 anos, né? Então você... Na transição, você já tem ali seus 2, 3 meses para poder fazer essa avaliação. Na campanha, você consegue fazer uma avaliação, porque para você montar o seu plano de governo, você precisa estudar a cidade, né? E aí, dentro dos 100 primeiros dias, você começa a mostrar para que veio, né? Muito bem. Mohamed Ortiz, seus primeiros comentários? Bom, referendando o que o Jackson falou, os 100 primeiros dias eles dão o norte de como vai ser esse governo, dão a toada, principalmente no ritmo, né? A gente começa a observar no sentido administrativo, no sentido político também, das articulações, como vai ser a cara do governo, por assim dizer.
Mas também é importante a gente entender que ele não é definitivo, nem para o bem, nem para o mal. A gente poderia até trazer um exemplo aqui. O Fernando Haddad, que quando foi prefeito da cidade de São Paulo, nos 100 primeiros dias, tinha um nível de aceitação, de bom ou ótimo, muito alto. E saiu como o pior prefeito, avaliado, o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, pós-Pita, que foi uma gestão horrível, né? Então, não é definitivo. Né? É bom frisar isso, não é definitivo nem para o bem, nem para o mal. Então, a gente consegue ter essa primeira visualização de como está se encaminhando. O Kodama falou algo muito importante aqui também, que é a gente avaliar os 100 dias à luz de uma transição de governo. Porque nós vivemos num modelo democrático onde existe uma transição. Os governos eles são passados anteriormente. Todo esse briefing, tudo que tinha para ser feito, tudo que já estava engatilhado para acontecer, eventuais contratos que estavam prontos para serem assinados ou não, obras que já estavam encaminhadas ou não, tudo isso é passado na transição e pelo que nós pudemos visualizar aqui em Foz do Iguaçu, tivemos uma transição muito pacífica, os governos tinham uma boa relação aparentemente, inclusive o partido do governo Chico era vice da chapa do general. Né? Então a transição foi muito tranquila. Então, na verdade, são muito mais do que 100 dias. Né? Nós temos pelo menos uns 160 quase para avaliar, já que ele ganhou no primeiro turno. Então, isso também pesa quando a gente observa o resultado desses 100 dias, já que houve uma transição facilitada, né? E aí mostra pra gente também, como eu falei, qual é o ritmo que está sendo implementado. Já pegando um gancho, sem querer te atrapalhar já o fazendo, só pegando um gancho nisso aí. Vamos começar já a análise a partir de janeiro, então. Janeiro nós já tivemos cargos sendo criados, secretarias sendo extintas, outras sendo agrupadas, uma nova reforma administrativa foi feita. Isso. Inclusive causou muito comentário. Vamos começar com isso, Thiago Kodama. Na verdade, assim, se você olhar o quantitativo, não foi criado mais cargos, né? A gestão pegou 276 cargos e manteve 276 cargos. O que houve de ordem prática foi um reordenamento da máquina, de algumas nomenclaturas. Houve, sim, um impacto de um, podemos dizer assim, um adensamento salarial de 0,67. Né? O governo, em algumas comunicações eu vi que fala que não houve impacto, mas no projeto de lei da reforma fala em 0,67. Isso representa aproximadamente, para esse ano, 12 milhões de reais. Tá? Que foi feita uma recomposição salarial. Né? Não sei se a cidade vai lembrar do fato que no governo passado teve uma situação de recomposição salarial que não tinha sido feita, né, dos CCs. Então, esse impacto para esse ano já e para os próximos 4, só para esse ano é de 12 milhões. Então, de ordem prática, é isso que aconteceu. Claro, né, você está falando de 12 milhões de reais, é bastante recurso, né? Poderia talvez ter sido feito de uma outra forma, penso eu, né? Talvez numa redução de cargos, né, para você fazer essa recomposição salarial. Você tem aí o terceiro escalão do governo também, que é composto de encargos especiais e chefias de divisão, que você poderia ajustar isso também para remodelar, né, toda a estrutura para ir fazer essa recomposição. Talvez não utilizando esses 12 milhões, né, de impacto orçamentário a mais, né. Mas, enfim, foi a opção que o governo atual teve, né, para reorganizar a máquina pública. Eu acho que tá aí posto. Mas por que foi tão abordado esse assunto, tanto na mídia quanto para a própria população? Porque cresceu, teve um custo, terá um custo para isso. E a máquina pública não é enxuta. E a promessa de campanha desde o começo foi uma administração austera. Onde está a austeridade, Jackson Cabanhas? A austeridade se esvaiu junto com o discurso de campanha. Ela acabou virando utopia. Né? O Kodama fala do impacto de 0,67%, menos de 1%, mas ao longo dos 4 anos esse impacto ele beira os 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, né, previsto para esse ano 12 milhões, previsto para o ano que vem 14, depois 16 e assim na sequência, totalizando aí quase 48, 49 milhões de reais, beirando os 50 milhões de reais.
né? Quando se fala em enxugar a máquina, a gente espera que se corte na própria carne. A gente espera que se corte nos servidores indicados de fato, né? A gente sabe que muitos ali estão por conchavos políticos, relações partidárias, e muitos estão por critério técnico. Mas é preciso fazer um balanço dessas contas, porque ao mesmo tempo em que se gasta quase 50 milhões ao longo de 4 anos, aumentando o salário dos servidores comissionados, se pede aí 30 milhões, por exemplo, para zerar a fila da saúde. Esses 30 milhões que não chegaram ainda e que foram prometidos em parcelas picadas. 10 milhões primeiro, 10 milhões depois, 10 milhões depois, e o dinheiro ainda não chegou. De fato, o que houve no governo não foi uma austeridade nem um diminuimento do número de secretarias. 2 secretarias foram extintas e 2 novas secretarias foram criadas, né? Além disso, a Secretaria de Saúde passou a ter uma subsecretária de saúde, que inclusive é ex-secretária de saúde do governo Chico, a Jaqueline Tontini. Assim como muitos outros que estão no governo pertenceram ao governo passado, à gestão anterior, e sabem em que pé a máquina estava. E parece que a máquina não funciona e não flui, mesmo com gente do governo passado estando ali orientando as pessoas que são líderes desse governo. Ou seja, será que essas pessoas de fato são eficientes? Ou será que essas pessoas são também o cerne do problema? Se já não funcionava antes, por que vai começar a funcionar agora? Mohamed, não tem como querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, concorda? Exatamente. Você veja que os colegas falando, eu lembrei de uma palavra que inclusive ela é um dos princípios, né, da administração pública, que é a eficiência. E quando a gente fala em eficiência e otimização, algo que foi muito vendido ao longo da campanha do general Silvio Luna, isso não sou eu que estou falando, isso era a campanha de televisão que falava. Isso é o plano de governo que falava. Quando a gente fala em otimização e eficiência, a gente fala em fazer mais com menos, não é? O princípio é esse, você entregar mais resultado com um custo menor. Ou seja, se você fosse pensar na reorganização da máquina, você pensaria, como o Kodama comentou, de você diminuir o valor, diminuir os custos e não ampliar os salários. Ora, mas eu ouvi gente falando assim, mas para você ter um cargo técnico de qualidade, essa pessoa precisaria receber mais, senão ela não sairia na iniciativa privada e não viria para o serviço público. Perfeito. Então por que não faz uma reorganização de cargos? Enxuga a quantidade de cargos, tenha menos cargos, e aí você consegue ampliar o salário. Se você reduzisse os cargos em alguma medida, em 10, 20, 30%, tornasse mais eficiente, juntando funções, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem servidores, a gente tem de cargos comissionados, que estão fazendo atividades outras durante seu horário de expediente, estão fazendo pintura, estão fazendo artesanato, estão fazendo corte e costura, e isso é muito bom para a vida das pessoas, ela tem um hobby, mas no horário de trabalho não é o indicado. Então veja, será que esses cargos não poderiam ter sido absorvidos, essa função não poderia ter sido absorvida por outro cargo? E aí, em vez de você ter 2 que ganha 6, você poderia ter um que ganha 12. Ok? Uma pessoa mais qualificada. Mas sem aumentar, sem onerar. Porque quando você fala que 1% é pouco, desculpa, 1% não é pouco. Mas, Mohamed, é interessante, você fala assim, 1%. Historicamente, a capacidade de investimento do município de Foz do Iguaçu beira, quando está bem, 2 a 3%. Tá? Isso aí é uma coisa histórica. Para investimento. Então você pega o histórico dos últimos 20 anos, assim, eu acho que quando Foz do Iguaçu teve mais recurso para fazer investimento, foi 3%. Então, para você ter uma ideia, teve anos que foi 0. Né? E se não falha a minha memória, na LOA desse ano está em torno de 92 bilhões de reais. Num orçamento de 2 bilhões e 200, isso aí dá quanto? Né? 1% dá quanto? 10% dá 200, 1% dá 20 bilhões, então próximo de 3 bilhões. Né? Então, assim, 1% parece ser pouco, você fala, não tem impacto. Realmente, talvez não tenha um impacto dentro do limite prudencial, que é 51,7, para as pessoas entenderem. Quando a prefeitura arrecada, ela pode gastar uma porcentagem em salários de servidores. Talvez dentro disso realmente não tenha um impacto, esteja dentro da margem prudencial, que é aquilo que a lei da responsabilidade fiscal fala. Porém, existe sim um pequeno impacto, pequeno de 12 bilhões, na questão de gastos com recursos humanos a mais, né?
Tanto que teve que ser feita uma suplementação. O que é isso? Você tira de um lugar para colocar outro. Beleza, tu tira 10 mil daqui, 50 mil dali. No montante, não parece muita coisa, mas é. Né? Se você fazer uma avaliação, quanto custa um CMEI hoje? Uma obra de um CMEI? 3 milhões, 3 milhões e meio? Quantos poderiam ter sido construídos por ano? Então, assim, eu posso ser sincero, eu concordo da questão salarial no aspecto de trazer técnicos eficientes, mas poderia se pensar, talvez, num remodelamento mais gradual, num enxugamento, num ajuste, e também, talvez, né, em algo que está no plano de governo do general, que são criações de agências de desenvolvimento, uma para o turismo, o Instituto de Planejamento, que está lá no plano também, e a Agência de Turismo, Desenvolvimento do Turismo, que isso não entrou na reforma administrativa e deveria ter sido entrado. Tá? Você fala assim, você tem a Secretaria de Planejamento, poderia ser transformada nessa Agência de Desenvolvimento do Instituto de Planejamento, que é algo que já existe em Curitiba há 50 anos, né, e funciona. Eu tive oportunidade, a maioria de vocês já sabe, de ser secretário. O maior problema da Prefeitura de Foz é ter um banco de projetos. Você chega em Brasília, né, principalmente no final do ano, quando começa a voltar os recursos, você tem verba para tudo. E aí você chega no ministro, chega lá na secretaria do ministro e vai falar assim, cadê o projeto? E aí o Instituto de Planejamento, que é um baita de uma ideia, tá no plano de governo do general, deveria ter sido criado já, penso eu, na arrancada agora, nessa reforma, né? Então, assim, tem gastos, às vezes, que não é gasto, é investimento, né? E aí, ideias boas ainda não saíram do papel. Não estou falando, gente, que não vai sair, pelo amor de Jesus Cristo. Né? A gente também não está aqui para criticar só. A gente está aqui para fazer ponderações. Balanço, né? A gente não torce contra a cidade. Perfeito. Mas eu acho que vai também da questão da coerência, da congruência entre as ideias, né? Porque você veja, se a gente tivesse escolhido, né? Se o município tivesse escolhido um governo, por exemplo, mais alinhado à esquerda, mais alinhado a um pensamento, sei lá, social-democrata ou de esquerda, definitivamente de esquerda, nós estaríamos, como o governo federal, por exemplo, nós estaríamos cientes de que haveria um aumento de custo da máquina. Né? O Lula entrou, por exemplo, e criou mais 15 ministérios, quase 20 ministérios. A gente já saberia que isso ia acontecer. Só que o meu ponto é a coerência em relação à campanha. E eu falo isso em relação a todos os políticos. Eu acho que o que é vendido na campanha precisaria ser mais bem obedecido durante a implementação da gestão, durante a execução da gestão. Ou seja, se você vende algo, foi vendido um posicionamento mais de direita liberal, no sentido do Estado, no sentido dos gastos públicos, não é? Um governo mais técnico. Então, veja, quando você fala que você vai trazer um técnico melhor de fora e por isso você vai aumentar o salário, será que esse técnico, já que ele é melhor, já que ele não é, como diziam que eram os outros, apenas um cargo político indicado, será que esse técnico não teria condição de absorver mais de uma função? Esse é o ponto que eu trago, porque a minha questão é o que foi vendido durante a campanha, o que foi prometido para as pessoas e o que é entregue na realidade. Porque se as pessoas votassem, como eu falei, se o município de Foz do Iguaçu tivesse votado num governo, por exemplo, mais à esquerda, tá tudo certo. A gente, por exemplo, talvez não teria votado num governo de esquerda, mas a gente saberia que o município escolheu. A maioria dos habitantes escolheram um governo que já no seu plano de governo diz que gasta mais. E ok, cabe a nós, como pessoas democráticas, respeitar isso. Mas quando é vendido algo durante a campanha e não é entregue esse algo, eu acho que aí nós temos um problema de coerência nas propostas. Mohamed, esperou-se muito de um cara que tem um currículo muito robusto. É verdade. Né? Esperou-se muito. Então, nós acreditávamos, Jackson, como você abriu sua fala, usando outras cidades, outros municípios como exemplo. Então, se aconteceu lá, por que não aconteceu aqui? E foi dito que foi feito na Itaipu também. E nós estamos falando de uma eleição municipal bem concorrida, onde o debate que fazia uma certa diferença era justamente essa pauta de que eu sou a renovação, eu vou fazer diferente, eu já trabalhei em tal, sou gestor, então foi vendido um currículo. Então esperou-se que nos primeiros dias a população já sentisse essa diferença, coisa que não sentiu. Foi como eu estava comentando aqui. E o que eu estou falando não é a opinião do Ed Queiroz. O que eu estou falando aqui é o que nós ouvimos nas ruas. Só um minuto. Falando em ouvimos nas ruas, vamos ouvir o que a população está pensando e sentindo sobre os primeiros 100 dias
do general. Acompanhe. Para mim não vi diferença ainda, nenhuma. Espero que melhore alguma coisa pra gente, né? Bom, essa foi a primeira moradora que deu sua opinião sobre a gestão e 100 primeiros dias do general. Nós vamos ouvir mais um morador aqui de Foz do Iguaçu e em seguida voltamos para os comentários. Vamos lá. Não estou gostando do governo do Silva e Luna, porque tanto falatório antes e agora está deixando muito a desejar. A cidade turística está uma porcaria de sujeira, as calçadas estão péssimas para você fazer caminhada, então não tem como você agradar e achar que está bom o governo. Está tudo muito horrível. Bom, palavras fortes desse último senhor que ouvimos. Tiago, estamos ouvindo as ruas, É isso as aí, pessoas, a população. E diz o ditado que a voz do povo... É a voz de Deus. Então, o que é que você me diz? Olha, o que a dona Marta falou ali é uma percepção que a gente está ouvindo por aí, realmente, né? De não ver diferença. E cai talvez justamente na expectativa que foi criado, penso eu, né? Eu, como comunicador que sou, a gente estuda marketing e a gente faz uma avaliação, inclusive para quando eu tinha agência de propaganda para os clientes. Quando você cria uma expectativa muito grande, a cobrança é muito grande. Então, a forma de você se posicionar, a forma de você se comunicar diz muito. Né? Eu percebi assim que na campanha foi um posicionamento muito forte e começaram o governo com essa posição também de comunicação muito forte, né? Então você via o Ricardo gravando diversos vídeos, né? O próprio Instagram do general. Então você vê assim o próprio investimento que foi feito, né? O gasto que foi feito referente à comunicação nos primeiros meses, né? Acho que aproximadamente uns 700 mil reais, alguma coisa assim, né? Até fizeram um questionamento para o próprio general na Rádio Cultura, e ele falou, olha, a gente precisa mostrar, a gente precisa conversar com a população para poder entender, né? E acho que a comunicação da prefeitura tem que entender que o século XXI, a comunicação ela não é só o emissor, né? Hoje você tem um receptor via as redes sociais, né? Uma coisa que a gente fez aqui. Hoje está muito simples. Se a gente abrir hoje o chat para conversar, vai virar uma loucura. E a gente não pode levar isso para o mal, porque as pessoas estão sentindo isso na pele. Então, de que forma melhorar? Né? De que forma melhorar essa percepção? De que forma melhorar o target do problema para resolver de fato a gestão? Né? Às vezes a gestão está achando que é uma coisa que precisa resolver e não é. A percepção emergencial é a limpeza da rua. Né? A coisa inicial, de repente, é a fila do posto de saúde. Então essa é a percepção que precisa, até para poder atacar esse problema de forma mais eficazmente. Né? Exatamente. Jackson? A opinião da nossa entrevistada Marta de que não viu diferença em absolutamente nada é como o Kodama disse, uma percepção geral. Já do senhor que nós entrevistamos, ela já é um pouquinho mais ampla, né, no sentido de reclamações e orientações daquilo que poderia ser melhorado, né? Ele fala que na cidade turística, fala sobre a limpeza sobre também. A limpeza da cidade, sobre as calçadas quebradas e um problema da cidade que está aí há muito tempo, né? A gente entende que existem alguns pontos que a gestão precisa se preocupar mais, né? E não que o fato de se preocupar mais com outra questão transforme outra situação em menos relevante. Não existe probleminha e problemão. Os problemas são problemas. E eles precisam ser enfrentados de tal maneira, como com coerência, de frente, falando a verdade. Agora o Kodama falando de comunicação, realmente a prefeitura é expert em fazer vídeos publicitários e material institucional. Porque se você parar para analisar o Instagram da prefeitura, não tem absolutamente nada além de limpeza que esteja sendo feito de fato. Mas eu acho que é isso também, Jackson. E a limpeza é feita por uma empresa terceirizada, pela prefeitura. Mas eu acho que é isso que faz criar essa expectativa na população, sabe? Olha, você começa a mostrar, e aí, né? Cria uma atmosfera. Cria uma atmosfera que quanto mais cria, maior é a cobrança. Aí vão falar assim, não, vocês estão falando isso porque, né? Não, vocês não concordam. Não é isso, né? Eu assim, falando tecnicamente, cria essa expectativa. E é natural que se crie pelo que foi vendido. Porque o general foi vendido como o ministro da defesa
foi vendido como diretor-geral da Itaipu, foi vendido como ex-presidente da Petrobras, foi vendido como ex-diretor-geral de Itaipu, que mais investiu no oeste do Paraná, usou inclusive essas obras que foram administradas pelo governo do Paraná e foram feitas com recursos da Itaipu, usou essas obras na sua plataforma de marketing eleitoral, mostrando a revolução que foi feita, iluminação na BR, a segunda ponte, e bem dizer a verdade, o general hoje ele sofre porque se vendeu de uma maneira e não está entregando os resultados que a sociedade espera. Ele se colocou acima da média e com uma criação de expectativa superior em cima do nome dele. E isso não está acontecendo. Não sei nem se ele tem noção de como as coisas estão pro lado dele, né? Ou se existe de fato uma blindagem e que o general acaba não vendo o que está acontecendo e governando de maneira micro, enquanto os assessores e secretários governam numa tentativa de minimizar danos. Inclusive aconteceu uma situação ontem, até não tem nada a ver com os 100 dias, né, assim, com a pauta mesmo de fato, mas ontem aconteceu uma situação, vamos dizer, inusitada. O prefeito foi fazer uma visita no Jupira. Eu estava perguntando aqui nos bastidores, mas quem foi o assessor que mandou ele ir no Jupira? Né? Porque é óbvio que ele ia ser achacado. No meio de uma desapropriação, parece que foi, né? Sim, no meio da... Cara, como que... Alguém, eu acho que quem deu essa ideia para ele, talvez nem esteja mais no governo, porque eu nunca vi aquilo. Ele foi achacado pelo povo, é óbvio. São pessoas que construíram, que estavam ali. Não estou dizendo que isso não tem que ser visto, tem sim. Tem sim, inclusive isso é uma situação de saúde pública, inclusive. Mas precisa ser acompanhado com responsabilidade também, mas diz que o homem foi bater lá, Jackson Cabanhas. Essa situação do prefeito acompanhar a desapropriação que aconteceu no Jupira, ficou muito difícil para a cidade entender o que estava acontecendo. Mas o que acontece é que houve ali uma notificação em janeiro, em fevereiro, em março, para parar obras que estavam sendo construídas em área pública e para desapropriação dessas casas. E aí acontece que chega de repente a Guarda Municipal, a polícia. Trator, Copel, porque chega uma equipe inteira para começar a demolir obras que estavam sendo construídas dentro dessas áreas públicas, para desapropriar pessoas que estavam ali. Deram 30 dias para essas pessoas. Uma senhora que deu entrevista na RPC, inclusive publicaram um vídeo dela nas páginas das redes sociais, o nome dela é Sirene, se não me engano, declarou que eles deram 30 dias para ela sair da casa, e no dia que eles estiveram lá, eles cortaram a luz. Ou seja, eles deram 30 dias para ela sair da casa, mas deixaram ela sem luz, sem energia, sem absolutamente nada. Essa senhora tem uma geladeira, tem alguma coisa, vai viver na escuridão. Então, assim, falta sensibilidade do governo ao tratar as pessoas, né? E, além disso, a gente viu ali alguém que estava junto do prefeito chamando ela de grileira, xingando. O outro falando que era capitão, o cidadão falando que ele era capitão lá no exército, aqui não é capitão, aqui é prefeitura, é outra coisa. E de fato o governo precisa entender que a coisa não é como é no exército. A ordem não vem de cima para baixo e ninguém vai cantar marcha soldado. Você sabe, Ed, assim, que eu fiquei avaliando, né, e analisando tudo. Falei, às vezes o prefeito foi até lá para levar um alento e uma notícia positiva, mas acho que, como o Jackson disse, assim, da conjuntura, acho que a forma que foi conduzida, né, foi meio atrapalhada, assim, a impressão que eu tive. Eu não até é interessante, né, depois vocês aí no decorrer da semana pelo Qualofós para verificar, né, o que aconteceu de fato. Eu vi o lado do governo para tentar entender isso, né. Eu até tentei fazer umas ligações hoje com alguns colegas que a gente tem dentro da prefeitura para tentar saber de fato qual que era a tese, né, do prefeito lá, mas foi uma coisa assim deselegante, né? Ficou ruim. Eu acho que ficou feio. Você vê que parece que é uma desconexão também entre o povo e o prefeito. É engraçado porque essa senhora, ela toca no braço de uma outra pessoa que estava junto na comitiva, por assim dizer. E ela, ele que é o prefeito, você que é o prefeito? Não era o prefeito, né? O prefeito estava logo à frente. Você vê, eles não sabiam sequer quem era o prefeito, assim, da cidade. Não tem essa conexão, não tinha essa percepção, essa pessoalidade. E aí eu acho que entra o que o Jackson falou, de às vezes faltar uma sensibilidade também, né?
Parece que não se conecta com... Você vê, com o existiam povo. maneiras, Mohamed Ortiz, de se lidar com a situação. Quando a gente vai fazer uma desapropriação, a gente tem que amenizar os impactos na vida de quem está sendo desapropriado. Tem muita gente que está há 20, 30, 40 anos num terreno que muitas vezes é área pública, área verde, e de repente aquele terreno foi vendido, aquele terreno foi leiloado, aquele terreno vai ser destinado para alguma outra coisa, para uma obra pública. Mas existem maneiras de lidar com isso, né? A gente tinha no Foz Habita, se eu não me engano, Thiago Kodama, o cheque social, do aluguel social, aluguel social, né? A prefeitura destinava essas pessoas para outros lugares, para uma casa, para um apartamento, pagava o aluguel social até sair uma casa pelo Foz Habita. Outra promessa do governo que é entregar, né, as casas. Inclusive no vídeo inclusive no vídeo institucional do prefeito. Do governo, do prefeito, eles falam da regularização fundiária do Bubas, né? E mostram a imagem de casas muito bonitas que não é o Bubas. E se a gente for lá no Bubas, a gente vai ver que a realidade é bem distinta, né? O problema lá é bem maior do que se acredita. Sim. Aliás, é uma das maiores ocupações, né? Do Paraná, do Paraná. E inclusive da América Latina também. Então você perceba que mostrar um pequeno recorte e dar mais uma promessa para um povo que já está escutando promessas há 14, 15 anos. Exato. É complexo. Mas, assim, voltando ao comentário das pessoas entrevistadas na rua, eu acho que vai muito de encontro ao que a gente já estava falando aqui, que é o sentimento das pessoas, do cidadão médio, como a gente fala, né? Do cidadão comum que está vivendo a sua vida e ele tem aquela percepção do dia a dia em relação à administração pública, aos serviços que são feitos, né? A Marta, eu até coloquei aqui, ela colocou de uma forma muito clara, assim, muito tranquila, que ela simplesmente não viu diferença. Para ela não viu nada de novo acontecendo. Eu acho que isso é muito significativo. Parece algo meio café com leite, né? Quando a gente ouve, na verdade não é. Isso é muito significativo porque vai de encontro ao que a gente acabou de comentar, ao que o Kodama falou no sentido da comunicação, né? Também trabalho com isso. E também no sentido da expectativa, que é algo que a gente já falou. Ou seja, quando se comunicou uma expectativa e se criou através da comunicação lá na campanha, uma expectativa muito alta. E as pessoas, elas estavam esperando realmente uma grande mudança, né? Um grande rompimento com o que era uma gestão passada para a gestão atual. E isso não foi visto. As pessoas não conseguem enxergar. Deixa eu só fazer uma quebra. Antes da gente ir para o segundo bloco, esse primeiro bloco foi mais o sentimento, né? O sentimento de expectativa de tudo que foi criado em torno, na época da campanha, inclusive nos primeiros 100 dias do general Silvio Luna. O que efetivamente, né, ele faria de diferente do que já estava sendo feito. Esperou-se um choque de gestão e aí estamos esperando o choque de gestão até hoje. Vamos lá, vamos agora para... Nós conversamos e convidamos todos os candidatos a prefeito das últimas eleições. Nesse caminho, né, nós recebemos respostas de todos que, por enquanto, preferem não se manifestar. Porém, um deles, né, conhecido como Latinha, o nome original do Latinha, como é que é, Jackson? Jurandir de Moura. Jurandir de Moura, né, o nome, e em arte, Latinha. Então, nós vamos ouvir o que o Latinha mandou, um áudio, salvo engano. O Latinha mandou um áudio para nós entramos em contato com todos os candidatos a prefeito que disputaram com o general Silvio Luna, entramos em contato com Ayrton José, com o Samis, com o Paulo McDonald, com o Zé Elias, com o Latinha, só recebemos a resposta do Latinha. Os outros agradeceram a participação, alguns em privado até criticaram, mas preferem se abster no momento. Né? E criticaram o governo. Nós não vamos falar quem criticou, quem deixou de criticar pela ética jornalística. Mas o único que se predispôs a falar conosco foi o Latinha, né? Que disputou e gerou muito alvoroço, inclusive, na eleição, né, Thiago Kodama? O Latinha é formidável, né? É uma pessoa... A gente precisava daquilo, né? Ele é um ícone. Cara bem polêmico, né? Apesar de que o Latinha tem uma visão e uma percepção política das coisas muito lúcida. ampla e lúcida.
O Latinha então, tem uma visão, sim, de cidade interessante. Inclusive, apesar, ele há né, um mês atrás esteve com o prefeito, né? Pois é, ele acho que publicou um vídeo. Publicou um vídeo que teve no gabinete do prefeito, teve uma reunião. Apesar de todas as polêmicas do Latinha, né? Se você parar para dar uma filtrada na polêmica, tu vai ver a essência. Tem muita essência. Nua e crua, né? Algumas a única falas, coisa que me preocupa, nuas Thiago e Kodama, é cruas. que é um áudio de 8 minutos. Aí É um bloco do nosso programa, praticamente, né? Então, é um podcast mesmo, né? É um... Podcast do Latinha. Mas e aí, a gente vai ouvir? Vai. Vamos ouvir então? Então você vai acompanhar agora com a gente o que foi, qual a percepção do Latinha, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições. O que ele está achando dos 100 primeiros dias do general Silvio Luna? Vamos acompanhar. Boa noite a todos do Alô Foz TV. Primeiro quero dizer que vou avaliar sim esse 100 dias do general, mas não como oposição ou como questão pessoal. Até porque estive o mês passado com uma boa conversa com o general dentro do gabinete dele, que foi muito respeitoso comigo, mostrou um carisma muito legal comigo. Eu até saí de lá dizendo: ou o general é um homem muito bom, ou leu muito a arte da guerrilha, a arte de guerra. Eu digo que fazer análise do general nos 100 dias, com base em oposição ou pelo um buraco da malha viária, eu acho que seria desnecessário. Mas o que eu sempre digo para os políticos é observar a questão dos valores do erário público, a questão dos contratos, principalmente dos contratos. Porque o político passa, mas o povo, os munícipes da cidade ficam e os contratos permanecem. Então, quando a nossa prioridade era a melhoria no transporte público, aonde todos os candidatos pregavam que teria que ter um transporte público mais barato, com mais qualidade, né, com mais dignidade, porque isso ajudava na prevenção da saúde e desafogava o curativo que é a doença. Quando a gente falava que a necessidade era melhorar o atendimento na saúde, na parte da prevenção e também na parte do curativo, que é o hospital e as cirurgias, né? E quando a gente falava que tinha que tirar o inchamento da máquina, cortar secretarias que não teria por que existir, cortar diretorias que não tinha por que existir, diminuir cargos, né, que para nada servia, e até mesmo cargos menos importantes, todos os candidatos do momento que pregavam isso estavam no caminho certo. Mas nesses 100 dias, a administração general conseguiu piorar tudo que ele falou que ia melhorar. Exemplo, ele aumentou o valor do contrato do transporte público, ele dizia que não tinha condições dessa empresa continuar com o transporte público, principalmente naquele absurdo daquele valor, ele continuou com a mesma empresa e com o valor mais alto. Ele dizia que tinha que cortar cargos para enxugar a máquina, cortar secretarias que não tinha sentido. Ele não só aumentou o salário dos cargos comissionados, como aumentou o número de cargos, aumentou o número de diretor e aumentou secretarias que ninguém sabe para quem existe, como a Secretaria da Mulher. Para que serve a Secretaria da Mulher? Mesmo que a pessoa que estiver à frente dessa pasta estiver bem intencionada, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Uma secretaria chamada Secretaria da Mulher. Outra situação é o aditivo da Vital. Nós tivemos a Vital aqui não prestando um serviço bom, mas o general foi lá e deu mais um aditivo absurdo de valores para a Vital. Se nós pegar aqui, e eu tive essa conversa com o general, falou: olha, Latinha, eu só tenho 3 cargos políticos, 3 secretarias políticas. O resto é tudo técnica. E eu não conheço. Mas me diga qual secretaria está funcionando nessa cidade. E isso não é um grito de oposição, isso não é para fazer oposição ao general. Até porque eu não tenho nenhum motivo para fazer oposição, né? Porque a gente sabe que o general não só foi eleito, como foi escolhido
o mais bem votado no primeiro turno já. Então a gente respeita isso, a gente respeita a democracia, mas, sinceramente, eu tenho o sonho de ser prefeito dessa cidade. E o general teve essa honra de ser o mais bem votado dessa cidade, e ele trocou os papéis, invertiu os papéis. Ele deixou de ser prefeito para ser um Vermelho ou um Giacobo, ou um Luciano Alves, porque ele deixou esse navio no meio do mar, na mão não sei de quem, porque até agora eu não sei quem está administrando essa cidade, eu não sei de verdade. E se vocês, telespectadores dessa página, seguidores dessa página, e até a mesa do Alô Foz TV, saber quem que está com a mão no timão, dirigindo esse navio, pilotando esse navio, quem é o marinheiro, quem é o capitão, vocês me avisam. Por que eu digo que o general trocou os papéis? O general está como um carregador de maleta. Ele deixou a prefeitura aqui na mão não sei de quem, e está viajando na ilusão e sendo, às vezes, até tapeado por esses que buscam uma reeleição, e a campanha sempre termina uma e começa a outra, dizendo que vai fazer chover e fazer milagre. E a preocupação maior do general que eu vi até agora é o centro cívico, como se isso fosse resolver o problema da nossa cidade. As dificuldades e o interesse da população e dos munícipes dessa cidade. Então, realmente, eu vejo um homem bom, mas que eu não sei por qual motivo, e espero que ele mude isso. Um erro gravíssimo que ele fez é dar a secretaria para todos os secretários e deixar esse secretário escolher a diretoria. E teve secretaria que criou diretorias que não funcionam. E isso gera custo para a máquina, e se resolvesse, não tinha problema de gerar custo. Se está andando, não tem problema ter mais secretaria, ter mais diretoria, mas aumentou os custos na folha de pagamento e as coisas estão andando para pior. O transporte público, que nós achávamos que estava ruim e que estava caro, ele conseguiu ficar com o mesmo transporte público mais caro e nada melhorou. A Vital, que nós achávamos que estava ruim, ele conseguiu dar mais um presente milionário e continua a mesma coisa. A gente achava que a máquina estava inchada, ele conseguiu não só aumentar o número de cargos, mas aumentar o salário, entendeu? Ele conseguiu piorar. Então é assim, com todo respeito ao general, que eu a tenho como amigo, conheci ele nos debates, e o pouco tempo que vi, não vi um homem burro, acho que é um homem inteligente, deve estar fazendo uma análise ou dando corda para ver aonde que esse secretariado e esses diretores vão, e espero que seja isso, que na hora certa ele puxe a corda, porque eu não acredito que foi ele que aceitou aquele contrato do transporte público. Acho que deixaram cumprir o prazo e levaram ele só para assinar. Eu não acredito que ele que fez aquele acordo de dar mais um valor milionário para a Vital, né? E não acredito que é ele que está nomeando esses cargos sem nenhum compromisso e sem nenhum conhecimento em diversas áreas. E poderia citar alguns secretários, alguns diretores, mas não vou fazer isso porque vão achar que eu estou fazendo crítica por crítica. Então é assim, primeiro, não se pode lançar um secretário e deixar ele colocar os diretores que ele quer, porque a gente pode correr o risco da pessoa colocar amigos, pessoas sem nenhum conhecimento na pasta. Mas é isso, muito obrigado, desculpe do áudio ter ficado grande. Um abraço a todos aí, vocês. Agradecendo ao Latinha, não se preocupa, Latinha, o áudio foi grande, mas para a gente é importante ouvir você e sua opinião, e fizemos e fazemos questão de ouvi-la. Bom, vamos aos comentários desse áudio antes de ir para o segundo bloco. Vamos começar com o Thiago Kodama. Bom, pessoal, bacana, né, a visão do Latinha. Ele falou, acho que muita coisa aqui que a gente também falou, né, já do decorrer do programa até agora. Principalmente nessa questão dos contratos, né? Então,
fazendo, por exemplo, uma avaliação da Visac, né? A gente, quando fez a disputa da eleição, quando a gente entrou no pleito, quando a gente montou o nosso plano de governo, nós já sabíamos já da renovação do contrato, que deveria ser feito, né, a renovação, ou enfim, qual é a proposta, no dia 10 de março. E é um contrato muito grande, né, a gente falando de valores. E ele já vinha já com uma série de recomendações do Ministério, do Tribunal de Contas, né, coisa que a outra gestão não deu sequência, não organizou. O que eles fizeram foi a caducidade do contrato, fizeram um emergencial, fizeram um pregão também emergencial. Dentro desse pregão existia um edital, né? E dentro desses documentos tinha já a minuta do próximo contrato. Nessa minuta falava-se que não poderia renovar esse contrato, né? Um parecer, né, do outro procurador, do Dr. Osli, falava isso. Parece-me que existe um parecer do procurador de carreira também do município falando da não renovação, né? E aí, assim, chegar simplesmente falar que vai renovar pelo simples fato de que não deu tempo hábil, que eu posso até concordar na questão do tempo hábil, né? Mas eu não vi, e aí eu posso estar enganado, porque o fato de a gente não ter visto não quer dizer que não aconteceu. Exatamente. Eu não vi nenhuma movimentação desde o dia 1º do governo se preocupando para essa renovação, né? Eu não consegui ver isso publicamente, né? Então, você poderia ter feito, de repente, pegar o último edital e ter republicado ele, né, com 60 dias para abrir essa concorrência. De repente, será que você não conseguiria renovar, fazer a licitação desse contrato em 60 dias? Será? Né, às vezes você, né, poderia ter feito... Porque o contrato é por quilômetro rodado, que é um modelo interessante, não é um modelo ruim em si só. Se você pega em vários lugares do mundo, diversas cidades, é feito, inclusive na Europa, no Brasil, é feito por quilômetro rodado, né? E um detalhe interessante desse contrato, você não tem a obrigatoriedade contratual das linhas. Então você pode mexer nessas linhas a hora que você quiser, inclusive agora. Quantos anos que não mexe? Olha, a gente tem, assim, ano a ano, acaba mexendo um detalhezinho coisas aqui, pequenas. Coisas pequenas. Mas se você pegar, por exemplo, o nosso mapa viário e você plotar no mapa da cidade as linhas, você vai identificar que toda ela quase leva para a ponte. Por quê? Porque há 30 anos atrás, você tinha um fluxo migratório da cidade diretamente para Vila Portes, para a galera ir trabalhar no Paraguai. Então, para atender aquela realidade. Então, você tem diversas linhas que vão hoje, sobrepõem, e aí acaba até sendo um pouco... você acaba sobrepondo uma linha à outra, você acaba gastando 2 vezes algo que, de repente, não precisaria. Né? Talvez os técnicos da Fostrans, junto com essa nova administração, possa, de repente, dar uma moldada, uma melhorada. Eu não tô falando que o estudo que está sendo feito não é importante, muito pelo contrário, é algo que deveria já ter acontecido há muitos anos, né? Aconteceu sim de ser renovado agora, de ser feito esse contrato para assinar final do ano esse estudo, mas a gente já pode atualmente fazer o remodelamento com os técnicos da Fostrans. Tem engenheiros lá dentro, tem pessoas. Hoje você tem esse bilhete eletrônico que você tem já uma noção, né, do horário que as pessoas pegam ônibus, qual é o fluxo migratório, mais ou menos. Realmente não é o estudo, mas para tentar dar uma melhorada na eficiência, né? Que é justamente isso que o Latinha falou de todos os contratos. A gente precisa fazer mais com menos. Vital. Né? A Vital foi uma outra situação que aconteceu ali, um tal do apostilamento. Para as pessoas que não sabem, apostilamento, ela foi uma correção inflacionária. O contrato da Vital, acho que ela é desde 2013. De acordo com o Diário Oficial, a Vital vem pedindo a correção inflacionária. O que é a correção inflacionária? Existe um dispositivo dentro do contrato que todo ano você pode corrigir a inflação. E nunca foi dado. E aí o que aconteceu? A prefeitura, durante esses anos todos, vem gastando e não vem corrigindo o valor inflacionário desses contratos. O que aconteceu? Aumenta-se o gasto, eles diminuíram, ou melhor, eles vieram comendo o saldo desse contrato e chegou agora nesse momento que não tinha mais saldo. Mas o que eu penso, Ed? Deveria ter sido feito, acho que legalmente pode? Pode. Talvez buscando uma maior eficiência, até porque quanto gastou esse ano já? Eu ainda não tive acesso a esses dados, entendeu? A média que estava se gastando aproximadamente 4 milhões e pouco por mês.
Né? Eu e o Paulo, a gente fazia muita discussão sobre isso, até porque o Paulo, quando assumiu a prefeitura lá atrás, falava assim, vamos diminuiu realmente o contrato. Kodama, mas teve diversos problemas e tal. Não, realmente teve, mas que conseguiu naquele momento dar uma freada de quase 1 milhão por mês, naquele tempo. Né? A gente tinha uma noção agora, a gente tinha uma ideia, né, assim, fazendo a avaliação da média contratual, que daria para talvez enxugar uns 25% aí, na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, uns 25%. Você está falando de quanto? De 4 milhões, é quase 1 milhão por mês. Né? Kodama, mas o governo agora está limpando, né? Que eu tenho visto muita propaganda de limpeza. Realmente, eu já não sei daí se isso acontecia antes e não era divulgado, ou se, né, mas enfim. Vamos avaliar agora, porque eu não sei se já foi publicado já a questão dos valores mensais, para a gente entender. Eu acho que fica em torno de 5 milhões? Quase 6? Não, então, daí nesse apostilamento, acho que foi de 243 milhões. Numa média mensal, fica em torno de 5.600. Mas não necessariamente você precisa gastar os 5.600 por mês, tá? Você não tem essa... É um saldo. É um saldo que você vai gastando. Mas então, assim, eu acho que talvez a gente, para poder fazer uma avaliação de eficiência, o que era feito antes, o que está sendo feito agora e... Por quanto? Por quanto. Eu acho que seria né, eu acho que talvez no próximo mês ou algum mais para frente, se tiver esses dados para a gente fazer essa discussão. E aí também aquela percepção da população. Realmente, isso aqui está sendo feito? Está dando resultado na prática? Né? Então, eu acho que fazer mas aí mais para frente, agora que tiver mais claro algumas coisas, a gente fazer essa avaliação de eficiência, né, do serviço público. Antes da gente ir para o próximo comentário do Jackson e do Mohamed, preciso ir para o segundo bloco, mas antes eu queria lembrar você que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para acompanhar todas as notícias e os principais destaques de Foz do Iguaçu. Faz agora essa inscrição, ativa aí o sininho que sempre que a gente entrar no ar, e pode ser a qualquer hora e a qualquer momento, você vai ter essa oportunidade de acompanhar tudo o que está acontecendo. Vamos lá? Vamos continuando aqui os comentários. Jackson Cabanhas. Bom, o Latinha trouxe, né, a visão dele, ele tinha sua plataforma de governo quando candidato a prefeito e como o único político a aceitar o nosso convite, o Latinha demonstra coragem que aparentemente muitos políticos não estão tendo, que é o de se posicionar. Então, primeiro, parabéns ao Latinha pela coragem e lucidez do posicionamento, e a minha decepção com os nossos políticos, que parecem que estão com medo de se posicionar, né? A gente não entende o motivo, às vezes todo mundo se resguardando aí para 2026, né? Tentando se aproximar do governo, talvez, ou não. Mas, de fato, os assuntos trazidos pelo Latinha foram contratos, saúde, corte de gastos, Secretaria da Mulher, vital. A questão de contratos, o Kodama falou muito bem aqui sobre essas situações, né, que eu tenho que achar um achismo meu, né? Eu acredito que o período que o governo assumiu e teve para resolver e solucionar o problema do transporte público, ele foi muito curto, e é muito curto. Eu acho que existem processos legais que são demorados, né? Por mais que seja emergencial, Kodama, talvez não daria tempo para fazer isso, né? Para fazer uma nova licitação de um novo transporte público e tal. E a empresa que já operava o transporte público na cidade, ela simplesmente teve o contrato renovado. A empresa não tem absolutamente nenhuma culpa nessa situação. É uma questão do governo que talvez possa não ter se preparado, mas eu acredito que faltou tempo, sim. Quanto à questão da saúde, o que foi divulgado pelo material institucional da prefeitura, a reforma do centro cirúrgico com capacidade para 600 cirurgias por mês. Você sabe quanto já operava antes? No último relatório quadrimestral que foi apresentado, uma média de 600 por mês. Uma média, então não mudou nada. Eles dizem que capacidade para 600, mas a média já era 600. Então ficou elas por elas, ou seja,
apresentaram um balanço do que já acontecia. Eu acho que a Investimento. gente vai ter uma noção mais ampla mesmo agora no próximo relatório quadrimestral que deve estar saindo em maio. Daí a gente vai fazer uma comparação do que... Operava e do dos que vai últimos passar a 3 meses operar. e o que- dos últimos 3 meses daí, né? Investi- 4 meses, desculpa. Investimentos garantidos de 30 milhões, né, para recursos para redução das filas de exames, cirurgias eletivas. Recurso ainda não chegou. A inteligência artificial na UTI foi implantado, feito maior divulgação disso, selo UTI eficiente 2025, reconhecimento, poliambulatório, reforma e ampliação do poliambulatório com atendimento 24 horas. Não está tendo reforma e não teve ampliação. O que eles fizeram foi tirar a UBS do Morenitas 2, que funcionava ali, mandar para a UBS do Ouro Verde um pouco mais para cima e o espaço ficou vago, né? Não teve nenhuma ampliação e nenhuma reforma. Inclusive essa semana eu tive lá, não houve nada disso aqui que está no relatório de 100 dias, né? Mutirão de cirurgias eletivas, ações de estruturações e logística para 15 mil. Isso não foi executado. Então é um relatório que não traz dados do que foi feito. É um relatório que traz coisas que vão ser feitas, talvez serão feitas, sabe-se lá Deus quando. Eu acho que deveria constar aí em que pé tá, né? Em que Exatamente. pé tá? 60, antigamente o site da prefeitura tinha lá obras públicas, tudo, setores, você analisava, chegava, clicava, você tinha lá 60% concluído, 80% concluído, 85%. Depois de um tempo para cá, de 2020 para cá, isso parou de funcionar. Mas acho que deveria existir para a população poder acompanhar, para a imprensa poder acompanhar, né? Outras coisas que tem, por exemplo, a Vital, esse apostilamento de 243 milhões já é resultado da consequência do governo passado, né? Inclusive que foi base e ajudou o general a se eleger. Muita gente do governo passado teve do lado do general e continua do lado do general e continua no governo. Se esse apostilamento aconteceu, a correção também aconteceu, porque o governo passado não deu a correção, além do governo passado não ter dado a correção, gastou todo o saldo que tinha para ser usado, né? E as grandes ações que a prefeitura divulga são de limpeza pontuais para uma empresa que recebeu agora milhões e que simplesmente vai limpar o Bosque Guarani, leva uma equipe de filmagem, vai limpar a Vila Portes, leva uma equipe de filmagem, vai limpar não sei aonde, leva uma equipe de filmagem. E aí fica o Ricardinho, o secretário, o prefeito, a repórter da prefeitura, todo mundo gravando no mesmo lugar, a mesma coisa. E então a gente tem a impressão de que a cidade tá um brinco. Aí quando a gente vai para as ruas, a gente vê que é totalmente o oposto. Na Secretaria da Mulher, que o Latinha falou também, a respeito da Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher, a secretária pediu exoneração. Nós temos uma secretária interina que ninguém nem sabe quem é, né? E a Secretaria da Mulher até agora não demonstrou o que veio nem qual o propósito dessa secretaria, né? São duas secretarias que nós temos secretários interinos. Por quê? Talvez falta de quadros políticos para preenchê-los ou quadros mais técnicos. Então é difícil. Não que quem está não seja competente, mas que a prefeitura tarda em nomear de fato responsáveis pela pasta. Então é complicado. Mohamed? Primeiro eu quero falar que eu O mais tenho. sucinto possível, Sim, Mohamed. mas eu tô tendo. Eu estou sendo sucinto nos comentários porque eu estou tendo a oportunidade de falar após os meus dois colegas que geralmente fazem comentários brilhantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer a minha surpresa, talvez, em relação ao quanto o Latinha foi muito claro, né, e objetivo no que falou, e o quanto a ideia do Latinha se mostra muito mais liberal do que, sendo que ele supostamente era de esquerda, ou até extrema esquerda para alguns, né? O pensamento do Latinha é muito mais liberal do que o que a gestão está se mostrando no momento, né? Você viu, ele falou enxugar a máquina, corte de gasto, rever contrato, melhorar o serviço público, fazer mais com menos. Um discurso absolutamente liberal. Então, assim, a gente fica até meio extasiado, né? Fica meio confuso. Se você tivesse visto ele na campanha, você teria votado no Latinha? Olha, se eu ouvisse só o discurso dele, era perigoso. Se você tivesse ouvido esse áudio de Esse áudio aqui, poxa, é o ideal, né? Fazer mais com menos, enxugar a máquina. O Jackson comentou um negócio, até eu marquei aqui. Parece que nós estamos vivendo um BBB Foz do Iguaçu, né? Porque tudo é filmado, várias câmeras, né? Toda uma produção cinematográfica para mostrar coisas que são em alguma medida básicas, né?
Foi comentado sobre a questão dos contratos ali, o Kodama falou muito bem. O que eu gostaria de trazer como perspectiva é a perspectiva de quem importa, que é do usuário. O usuário paga a conta do transporte. O usuário paga a conta do contrato da Vital. Porque quem assina o cheque na administração pública não é quem paga o cheque. É diferente da vida privada. Se você assina o cheque, você que paga. Na administração pública, não. Eles assinam. Mas quem paga é a população. E para a população não está a contento. Não está satisfatório o serviço. Esse é o ponto. As pessoas reclamam que no terminal tá todo bagunçado, que o horário dos ônibus não respeita o horário que é passado pela empresa, que o serviço não está na qualidade que deveria estar. O contrato, porque a questão do tempo, eu discordo disso em alguma medida, Jackson, porque nós falamos aqui, houve um tempo muito grande de transição de um governo, de quase uma continuidade de governo, porque boa parte das pessoas que eram do governo Chico brasileiro continuam dentro da máquina pública no governo general Silvio Luna. Continuam, tem uma continuidade absurda. Você tem o servidor de carreira. Além do... Não estou nem entrando no mérito do servidor de carreira, que é quem toca a máquina de fato e que ele permanece. Mas mesmo nos cargos de confiança que a gente fala, houve uma continuidade de uma grande parte. Então por que do período de transição não foi olhado isso? Porque pela lógica, isso já deveria ter constado, ou já constava, na verdade, no plano de governo. Já era proposta do governo eleito e ele deveria ter atuado nesse sentido, para trazer alguma melhoria. O general, inclusive, acho que em algumas entrevistas pós-eleição falou da não renovação desse... Mas mesmo que renovasse, Kodama, não é esse o ponto. Eu não estou dizendo que não deveria renovar porque essa é a pior empresa do mundo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o serviço não está bom e tem que melhorar. Então vai melhorar como? Vai renegociar o contrato com cláusulas melhores? Vai cobrar mais? O Fostrans vai ter um papel mais ativo na cobrança para esse serviço? A logística, o planejamento logístico das linhas, como você bem pontuou, a gente já tinha falado antes aqui, é extremamente antiquado, é antigo. O que é feito? É claro que tem mudança. Claro, abre um loteamento novo, eles mandam um ônibus tal passar mais um pouquinho para lá. É isso que acontece. Não tem uma renovação logística no sentido de um planejamento, de um estudo que fale, olha, vamos otimizar essas... Igual você falou, tá tendo o mesmo fluxo que tinha 30 anos atrás para a região da ponte ali, da Vila Portes? Sim. Não! Então vamos observar isso, vamos readequar a partir do fluxo. Hoje a gente tem muitos dados digitais por conta do uso do cartão. Né? A integração, acabaram com a integração. Então as pessoas estão pagando mais caro. O problema do transporte público não é a empresa de transporte. Não, é a prestação que tem que ser melhor e tem que ser remodelada. É o planejamento do Poder Executivo que deveria alinhar de melhor os caminhos. Porque se você colocasse outra com o mesmo planejamento, ia ficar a mesma coisa. Não ia mudar nada. Claro, a empresa do Ursinhos Carinhosos, a prestação de serviço é a mesma. Não ia mudar nada na vida do cidadão. Então esse é o problema. A questão da Vital é a mesma coisa. Se falou na campanha, durante a campanha do general, que a cidade estava... Ele falou, sou eu que estou falando. E ele que falou, o problema é dele. Ele falou que a cidade estava suja, estava cheia de lixo, estava tudo jogado, estava tudo ruim. Aí agora ele tomou posse primeiro. Nossa cidade. Então, aí eu não vi, por exemplo, críticas à gestão passada, porque estava ruim, eu acho que era a gestão passada que deixou ruim. Aí nós temos um problema, porque ou ele admite que a gestão passada deixou ruim, ou ele pegou e estava tudo bom. As duas coisas não convergem. Aí você veja, dá um aditivo para uma empresa que não estava prestando um serviço que estava bom, nas palavras dele, e também da população, e não muda nada. Simplesmente põe o aditivo lá e, vamos comer o saldo, porque quem paga é o povo. Eu quero saber o que vai melhorar. Eu quero saber como eles vão fiscalizar mais a empresa, como eles vão exigir que a empresa faça um trabalho melhor. Porque o mutirão vai ser só agora, no primeiro mês, segundo mês e acabou? Porque que eu saiba, cai folha todo dia. Ou eu tô enganado? Eu não sei, as árvores são de plástico aqui em Foz do Iguaçu? Porque o que eu tô sabendo, todo dia cai folha. Todo dia suja. Todo dia tem gente porca, porque aí é culpa do cidadão, que joga lixo no chão. Porque às vezes o cara joga uma sacola... É iguaçuíno, às vezes. Então, mas cabe coragem da gestão de fazer uma campanha também falando pro cidadão. Falando assim, olha, você tem que ser mais educado. Curitiba, né? Na mesma época. E também, a sacola, o lixo, a sacola plástica que você joga na rua, vai pra boca de lobo. Mais lixo, vamos colocar um lixo mais inteligente. Exato. Lugares, né, que nada contra, mas, poxa, esses lixos que tem ali são muito ruins. Eu acho e longes, distantes. Até pra empresa limpar, né? São distantes, ainda 2-3 km pra ter um lixo. Aí você vê que é uma falta de planejamento completa, falta tentar trabalhar por uma educação melhor pro cidadão,
educar mais esse cidadão, trazendo informação e dar condições. Porque daí se você coloca também um cesto de lixo a cada 2 quilômetros, é óbvio que a boa parte vai pegar e vai jogar no lixo. Nem todo mundo vai segurar na mão e pôr no bolso. Então assim, foi vendido uma gestão, o ponto aqui, foi vendido gestão, foi vendido planejamento, foi vendido eu já fiz e vou fazer. Tá entendendo? Eu já fiz na Itaipu. Eu já fiz e vou fazer. Parece É um o slogan slogan do X. Eu sei como fazer e vou fazer. Nem foi a intenção do trocadilho, confesso. Mas foi vendido que na Itaipu, por exemplo, foi falado, não, na Itaipu a gente fez mais com menos, a gente limou, cortou cargos que estavam pendurados ali, só mamando na teta. Esperávamos a mesma coisa, né? Então, assim, a gente não vê grandes mudanças. Renovar um contrato e pagar mais, tá, mas o que vai melhorar para o cidadão no dia a dia? Eu tô sentindo falta desse ponto que ninguém tá falando. O que afeta na vida da pessoa, do seu João, do seu José, quando ele sai de manhã pra pegar o ônibus, quando ele sai de manhã e olha o lixo jogado na rua. Inclusive, Isso ninguém fala. Pode falar. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui, Ed, é apontamentos que, se alguém com um pouquinho de paciência do governo estiver nos assistindo, vai anotar ponto a ponto e levar para o prefeito. Porque nós não estamos criticando o governo, sendo oposição, porque nós poderíamos ser radicais, extremistas, acabar com tudo e levar para um lado politiqueiro. Nós estamos analisando fatos, dados, ações da máquina pública, né? Então, se alguém... E também relatos. E também relatos, a gente está ouvindo as pessoas na rua, né? E aí a gente tá fazendo um trabalho aqui, talvez de orientação. Né? Talvez as coisas comecem a se corrigir a partir daquilo que a gente está falando aqui, Thiago. Não, e às vezes pode até tá tendo algum tipo de planejamento mais estruturado, mais estrutural, né? Só que não nos comunicaram. Porque você veja, eu Ed, esses dias a gente falando de uma surpresa, que para mim não foi surpresa. Né? Inclusive, meus parabéns ao governo e ao responsável especificamente por isso. A velocidade com que se recuperou e se reabriu o Centro da Juventude e os atendimentos que estão sendo feitos lá são incríveis. Exato. Então, o governo, nesse ponto e nesse aspecto, está de parabéns. O Centro da Juventude antes era da Secretaria de Assistência Social. Se não me falha a memória, permanece a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Né? Aunque a gente não tenha visto ações tão frequentes em relação às pessoas em situações de rua, em pessoas em situação de vulnerabilidade social, até o próprio relatório traz pouquíssima coisa sobre isso, né? Mas a recuperação do Centro da Juventude, que inclusive tem pessoas que queriam usar para outras coisas, é incrível. E é inaceitável que os atendimentos que acontecem ali parem, porque atende a toda a sociedade. Idosos, crianças, jovens. A todas as faixas etárias. Ed, quando a gente fala assim em organização estrutural, eu estou falando da burocracia mesmo da máquina. Não adianta assim eu falar assim, eu quero construir um hospital aqui em Foz do Iguaçu. Da onde vai vir o recurso? Como é que tá? Normalmente acontece de um ano para o outro. Né? Então, quando a gente estava comentando referente à questão de casas populares, existe na lei orçamentária do Estado do Paraná um recurso, já, não sei se da Coapar, eu não me recordo exatamente agora nem o tamanho do valor, mas eu acho que é substancial para construir aproximadamente 400 casas na matemática, porque na LOA do Estado ele fala em 21 mil metros quadrados de construção, eu não me recordo agora exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que vai sair casas esse ano, ou melhor, começará o processo para casas esse ano. Mas por quê? Porque tá no orçamento. Quando a gente fala estrutural poxa, eu tô vendo uma previsão orçamentária. Da mesma forma que eu não vi, entendeu, a questão dos viadutos aqui do Charrua. Lá no papel da concessão não está o viaduto do Charrua. O que eu quero dizer com isso? Que nós não temos previsão orçamentária, né, da concessão para poder fazer aquilo. Resumindo para o cidadão, não vai acontecer. Pode acontecer, Ed. O que eu quero dizer é assim... Vindo de onde? Do governo do estado ou do governo federal. Só que o que eu quero dizer é que não existe previsão da concessão. Kodama, pode o governador lá, o secretário de infraestrutura, ajustar? Porque também não está especificamente na lei orçamentária do estado a construção ali. A única coisa que existe é
o planejamento plurianual, que é aquele planejamento orçamentário dos 4 anos, que o deputado Matheus inseriu nesse planejamento a construção do viaduto, desde que haja um convênio com o governo federal, até porque acho que é a área federal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não existe. Me recordo muito bem do nosso prefeito falando, no primeiro entrevista, acho que da RPC, ele falando que construiria um viaduto em 9 meses. Não me recordo se exatamente ali no Charrua ou no... Tá lá na RPC, só fuçar lá e... Isso na campanha ou depois de assumir? Depois de eleito. Então já vai começar daqui a pouco, né? Eu acredito que ele esteja com muita vontade de fazer, natural, né? Todo mundo quer que saia. Só que não existe ainda, né, uma previsão orçamentária. Não, mas se vai ser em 9 meses, deve começar para amanhã, semana que vem. Não, mas assim... Não, brincadeiras à parte, mas o que eu quero dizer é assim, ó, que dentro do poder público tem que ter previsibilidade, tem organização orçamentária. Essas são as mudanças estruturais que eu tô falando. Exato. Né? Se você tá falando que vai fazer 10 mil cirurgias, 15 mil cirurgias, tá se embasando em cima da promessa do deputado, né, referente à questão dos 30 milhões. O deputado Jacó. Né? Só que, e se não vir? Se não vier. Né? Então, assim, o que já aconteceu até agora? O que já estava no papel de fato sacramentado? Você ia falar alguma coisa sobre um jornalista, alguma coisa assim? Inclusive, o jornalista Paulo Bogler, do H2Foz, fez uma matéria excepcional com o título, se não me falha a memória, que o sucesso do general depende das mãos do governador. Né, muita coisa, se o governo do estado não fizer, e eu acho que o governo do estado uma base de 400 milhões de reais. Ele falou, o general falou na rádio de 500, né? 500 milhões. Aí assim, eu acho que eu não sei o que ele estava incluso, né? Ele falou inclusive da Itaboraí, de fazer uma nova... Só aí seria mais de 100 milhões. 132 milhões, né? Da ligação do fluxo entre a duplicação da 277 e direto com a Avenida dos Cataratas, que é uma obra extremamente interessante e que vamos aguardar agora, né? Esse recurso, porque é uma coisa que para Foz do Iguaçu, logisticamente, é importantíssimo. Aproveitando que você tocou nesse... Desculpa, Mohamed, mas vamos costurar... Eu preciso ir para o segundo bloco, gente. Bom, nós vamos agora para o segundo bloco, onde vamos conversar sobre infraestrutura, já que tocamos no assunto, e segurança pública. Mas antes, nós pedimos a 2 vereadores, um da oposição e um da situação, que dessem seus pontos de vista sobre o que está acontecendo, qual a sua análise. Quem participou foi a vereadora Valentina, do PT, e o vereador Ranieri, do PL. Vamos ouvir. Foz do Iguaçu chega aos 100 primeiros dias de gestão com sinais claros de organização e uma nova dinâmica administrativa. É um começo que merece ser reconhecido. O compromisso firmado com o governo do estado prevê até 500 milhões em obras estruturantes de mobilidade, infraestrutura e meio ambiente. Esse tipo de parceria mostra que a cidade voltou a se planejar. Na saúde, a reforma do Hospital Municipal já permite a realização de 600 cirurgias por mês, com estrutura moderna e uso de inteligência artificial. Serão investidos 30 milhões para reduzir as filas de exames e procedimentos. Também vale destacar o resultado expressivo no combate à dengue, uma redução de 96% dos casos, fruto de mutirões e do controle biológico. É um exemplo claro de ação bem coordenada. Na educação, além da convocação de professores e da entrega de materiais escolares a 30 mil alunos, foi realizado o maior pagamento da história de desempenho no IDEB. 5 milhões pagos juntos com a folha de fevereiro. É valorização concreta. A segurança pública também avançou. 60 novos guardas municipais foram convocados. Um reforço que não acontecia há 22 anos. É um passo importante para ampliar a presença do poder público nas ruas. Na habitação, já estão apropriados 200 milhões para a construção de moradias populares e ações de regularização fundiária, com destaque para a solução do Bubas. São 5 mil famílias que serão beneficiadas. Política pública com impacto direto na vida de milhares de famílias. É claro que nenhum governo se avalia com apenas 100 dias de governo. Mas é possível reconhecer avanços e reafirmar o papel do legislativo nesse processo. Nós temos mantido uma relação respeitosa e produtiva entre os poderes, cada um com sua autonomia. Como vereador, sigo cumprindo meu papel, fiscalizar, propor e apoiar o que for bom para a população, com equilíbrio, responsabilidade e compromisso. Compromisso com Foz do Iguaçu. Seguimos trabalhando por uma cidade melhor para todos.
Olá, por aqui, vereadora Valentina, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui de Foz do Iguaçu, e nesse balanço geral dos 100 dias de administração que o Diário Oficial tem se proposto a fazer, a gente quer trazer pontos muito importantes e que nos preocupam, e que mais do que isso a gente pede atenção do Poder Executivo aí para os próximos 100 dias, algo que transformou aí a pauta da cidade aqui na Câmara de Vereadores e nas redes sociais sobre o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério, algo que a gente tem denunciado e que Foz do Iguaçu tem indo na contramão das outras cidades, do governo federal, que cada vez mais amplia o piso, e Foz do Iguaçu, desde janeiro, aí promete-se de pagar o piso e infelizmente ainda nada. A gente cobra com bastante veemência, espera que nos próximos 100 dias a Prefeitura Municipal já esteja pagando aí o piso nacional do magistério para os nossos professores, para os educadores. A gente também vê com muita preocupação aí o ajuste, né, do valor global do contrato da Vital, a empresa que opera da limpeza urbana aqui da cidade. A gente vê com muita preocupação que parece que 100 dias foram desculpas para não fazer muitas coisas, mas outras foram essenciais para essa administração. A gente vê também com muita preocupação aí sobre a questão, né, de mais um contrato que foi adicionado na contramão das propostas eleitorais, que é o processo da Visac, né, que é a empresa que opera o transporte público aqui da cidade, sem nenhum tipo de consulta prévia com aquele que paga o transporte público, que é o usuário. Então essa falta de comunicação é algo que nos chamou muita atenção. A gente poderia chamar a atenção também a da situação dos próprios trabalhadores do transporte público, que tem pedido aí mais atenção. A gente pede atenção com todos os servidores públicos, sejam eles da Visac ou não, sejam eles do transporte ou não, e a gente quer chamar isso de atenção para os próximos 100 dias da administração. A gente poderia falar sobre a quantidade de prédios públicos abandonados, né, em situação de abandono aqui da nossa cidade, que também chama a atenção o fato da não cumprimento da lei. A gente tem trabalhado nessa fiscalização aqui na Câmara também, e por que não, a gente fala também sobre o Vila Florata, um caso já herdado da outra administração, que infelizmente a gente tem visto pouco esforço por parte da administração nessa articulação nacional com o DENIT para tentar resolver o problema do Vila Florata, essa área da cidade que ficou abandonada por causa das obras da ponte. E também, por que não falar, né, sobre a questão gritante da saúde da cidade, que tem aí sofrido grandes alterações nesses 100 dias, e infelizmente quem tem pago a conta dessas grandes alterações é os usuários do Sistema Único da Saúde. A gente fez diversas denúncias aqui sobre as novas medidas que foram tomadas na saúde. Bom, nós queremos agradecer a participação dos dois vereadores. Nós ouvimos lados opostos, né? A Valentina da oposição e o Ranieri na situação. Agradecemos os dois por terem participado do nosso programa no dia de hoje. Bom, vamos seguir aqui a nossa conversa com os meninos aqui, com você também que está participando. Quero aproveitar para pedir que você siga, compartilhe, coloque o sininho para tocar, para você sempre acompanhar as novidades aqui no Alô Foz. Combinado? Vamos lá, continuando aqui, vamos para o segundo bloco de conversas. Infraestrutura e segurança, Thiago Kodama. Infraestrutura na prática, o que temos de novidade ou não temos? Eu acho que foi só concluído aquilo que já estava sendo feito. Ou no governo Chico. Eu não sei se foi concluído ou se está se concluindo, né? Acho que tem ali na República Argentina. Você está usando o gerúndio por quê? Porque eu gosto do NGO lá, né? Não, porque eu acho que deve estar acontecendo. Eu passei esses dias na República, estava tendo obra lá, né? Então existe essa conclusão aí da avenida, né? Dessas obras que foi deixado da gestão passada. Da Itaipu? Com recurso da Itaipu? Tem a questão da JK também, né? Que está andando. E, assim, mas de novo eu não vi nada, assim, não vi nenhuma licitação, nenhum papel, nenhum edital novo, assim, de algo referente a isso. Nem sei se na pressão de quantos 100 dias fala algo também, de cabeça que não me recordo. Já na segurança pública tem a situação dos guardas, né, que foram, acho que até o vereador comentou aí. Realmente, assim, eu estava comentando nos bastidores aqui com o Mohamed, a obrigação legal eram 50 guardas, porque o edital previa 50 guardas, né. Ele já contratou mais 10 guardas a mais, né? A segurança da cidade de Foz do Iguaçu, ela está calamitosa mesmo, você tem diversos números que estão subindo, né? E a gente precisa desse reforço, né? Ele fala, acho que na pressão de conta lá, referente a veículos elétricos, mas foi da gestão já do Chico. Né? Acho que foi entregue uma parte agora, enfim.
São detalhezinhos assim que a gente também, o que viu prático, palpável, né, é isso, né, essas viaturas. As inaugurações que eles têm feito, né, esses dias, também é do governo Chico? São do orçamento passado, né, são da execução passadas, da conclusão que já vem acontecendo, né, são obras da outra gestão, né. Acho que de ordem prática, assim, o que está vindo vai ser agora, a partir de agora, que os editais foram montados, junto com seus termos de referência, junto com o estudo técnico preliminar de cada obra, né? A partir disso começa agora já a se publicar esses editais aí para as obras desse governo, ou as reformas, enfim, né? Perfeito. Jackson? Bom, corroborando com o que o Kodama falou, as grandes ações do governo também são, de fato, entregas do governo passado, né? O governo não se posiciona, a gente geralmente faz uma meia-culpa quando é em relação a si próprio, mas o governo não se posiciona em relação ao governo passado. Tanto que o Mohamed comentou aqui há poucos minutos atrás que a transição se deu de forma muito pacífica, amistosa, e vale ressaltar que o general e o Chico Brasileiro tiveram uma boa relação quando ele era diretor da Itaipu e o Chico era prefeito. Inclusive, a Itaipu arcou com os natais da cidade, na época do Chico, na época da pandemia, né, investiu recursos na saúde na época do Chico, então eles têm um bom histórico juntos, né? Então talvez seja esse o motivo do general preservar o seu antecessor Chico Brasileiro. E não mexer nas suas gavetas. E não mexer nas suas gavetas e preservá-lo, até porque já se especula nos bastidores que o Chico Brasileiro tem a pretensão de ser candidato a deputado em 2026, né? Como deputado estadual? Deputado estadual, talvez. Essa confirmação ainda não foi feita, né? Mas prova disso é a movimentação política que aconteceu para aprovação de contas dele, que inclusive contou com o voto do PL, do general Silva e Luna, né? De um vereador do PL. Enquanto o vereador Bosco orientou que os demais vereadores do PL votassem pela reprovação, um vereador votou a favor do Chico e contra a sua bancada, que é base do general. E foi o voto, e é bom ressaltar, foi o voto que decidiu, né, e que aprovou as contas do general. Não foi um voto do Chico, perdão. Não foi um voto de sobra, né? Foi um voto absolutamente decisivo. Sem aquele voto, hoje, na teoria, o Chico Brasileiro poderia encarar uma ineligibilidade de 8 anos. Ah, achou que não ia sair, né? É mesmo. Então... Mas é isso, é que nem a gente falando dessa convocação dos guardas municipais. A convocação era obrigatoriamente ser feita convocação de 50. Os 10 a mais é uma cortesia do general, então ele convocou 10. Ele vai poder convocar no decorrer do concurso, né? Tem que deixar claro, assim, mas existe, a obrigação legal é daquilo que está no edital. Ficou da gestão passada, ele simplesmente executou o que tinha que fazer. Eu acredito que nos próximos 2 anos vai ter uma grande, assim, não é debandada, vai ter pessoas com direito à aposentadoria na guarda, da primeira turma já, né? Eu estava conversando com alguns guardas já a partir de 2 anos. Então esse concurso que está agora, que ele pode ser renovado por mais 2 anos, ele vai poder suprir depois dessa reposição no decorrer dos 4 anos. Eu acho que essa questão dos veículos elétricos, para ser bem sucinto aqui, essa questão dos veículos elétricos nós tínhamos que ver com os guardas se de fato ela é uma ação efetiva e legal, porque esse veículo tem uma autonomia de algumas horas, né? Então quanto tempo a viatura fica parada? Será que dá para perseguir um bandido? Não, será que não? Eu tava fazendo fazendo essa análise. Faz uma propaganda de veículos elétricos da guarda municipal e não sei o que. Mas será que dá para fazer uma perseguição? Será que tem quanto tempo de autonomia? Guardinha quanto tempo para carro elétrico e o bandido não arranja, imagina. Quanto tempo para recarregar a bateria desses carros, né? Só um minutinho que eu vou recarregar aqui, bandido. Segura só um minuto. Eu acho que esse é até o maior problema, tá? É uma coisa que quando eu li, né, no memorando deles aqui de 100 dias, eu fiquei pensando, embora isso seja algo que veio do governo anterior, né? É a questão da autonomia. Mas o governo atual tá fazendo muita propaganda. Não, claro, perfeito. Do governo anterior. Perfeito. Não tô nem entrando nesse mérito, né? Mas falando propriamente da questão da eficiência desse modelo de veículo, né? Se seria eficiente nós termos esses veículos elétricos na frota, no sentido da potência, para perseguir um
um suspeito, enfim, e mesmo no sentido da autonomia, né? Porque um carro a combustível, né, convencional, você abastece e vai. A qualquer momento. Exatamente. Quantas horas demora para você poder parar, não sei, né? Tecnicamente falando, mas eu acho que tem até a questão do torque inicial ali, do 0 a 100, podemos dizer assim, né? Isso. Tem que se avaliar isso também, né? Mas assim, na questão da infraestrutura, eu tenho muito pouco a comentar, porque na verdade não tem nada que aconteceu, né? Eu tenho um preciosismo em relação às palavras. E o que consta na introdução do memorando de 100 dias, no final, é exatamente assim, de forma literal. Este balanço reúne os principais resultados alcançados neste período inicial. Resultados alcançados. As palavras, elas têm um significado. Então, por exemplo, quando a gente vê algo que é uma promessa, não é um resultado, por definição. Então, está incorreto quando a gente lê aqui. Tal coisa fará um planejamento para ser feito tal coisa. Isso não é um resultado, pela definição da palavra. Não é um resultado que foi alcançado. Então, a gente não vê... É uma promessa. Então, a gente não vê no sentido da infraestrutura algum resultado alcançado pela gestão. Porque ir na inauguração de uma obra que foi feita em outra gestão não é um resultado alcançado por esta gestão, né? Por definição, é uma questão de português. Eu acho que o Chico deveria ter sido convidado para ir lá, né? É uma questão Foi na gestão dele. Uma questão de linguagem apenas, né? Não é nem a minha opinião especificamente. Uma questão semântica mesmo. Exatamente. Assim como você vai ter um monte de obras esse ano dos vereadores da legislatura passada, das casas das emendas impositivas que vão ser aplicadas esse ano. Perfeito. Agora, na questão da segurança, quando veio esse chamamento para os guardas, logo serão policiais municipais, né? Que fazem o papel de polícia. Que fazem o papel de polícia. Eu achei muito bom. Foi algo que eu elogiei. Primeiro porque, embora tenha a obrigação legal de chamar os 50, foram chamados 60, foram chamados um pouquinho a mais. Mas não só por isso. É porque a gente sabe que quando a gestão quer enrolar, ela dá um jeitinho de enrolar. Então ele foi efetivo. Né? Ele foi efetivo. Precisava chamar agora. Exatamente. Foi chamado até o final da validade do concurso. Então, neste ponto, é um elogio que eu fiz já à época, a gente trouxe, se não me engano, no próprio Alofoz, e eu elogiei. Porque a gente sabe que se a gestão quiser, ele dá uma enrolada, ele vai, né, empurrando com a barriga. Então, neste ponto, ele foi efetivo. E eu acredito, de fato, que na nossa cidade, a Guarda Municipal, ela tem um papel muito importante para desempenhar. Porque a gente vive uma onda de crimes digamos assim, de pequeno porte, vamos colocar assim. Furtos, roubos, né, e que acabam gerando receptação também. Então, a Guarda Municipal, ela atua muito bem nesse papel, fazendo a parte ali até nós tínhamos aqui, tinha aqui o negócio da segurança escrito aqui, o patrulhamento, eu tinha esquecido a palavra, perdão. Ela faz um papel muito importante no patrulhamento, né, que é ficar perambulando pelos bairros, pelas ruas. Isso inibe também ações dos criminosos. Exatamente. Eu lembro que eu lembro que na época da campanha eu comentei um negócio muito interessante. Falei, olha, nós temos 4 regiões na cidade. Nós deveríamos ter um módulo da Guarda Municipal, mesmo que fosse um pouco pequeno, reduzido, em cada região da cidade. Por quê? Porque quando você tem algo muito afastado, o bandido, ele é muito mais esperto do que a gente imagina. Então ele faz cálculo para ver se aquilo dá ou não dá pé para ele. É por isso que ele não entra dentro do pátio da polícia para roubar um carro lá dentro. É porque ele vê que ali é absolutamente inviável. O Paulo falava muito dos xerifes, porque no governo dele lembrei disso agora. Então, era 12 regiões organizadas, com uma viatura cada região, com cada pessoa tinha contato, etc. Mas a gente estava sem viatura, gente. Então, mas aí você veja... O governo do estado nos deixou na mão, porque nós ficamos com poucas viaturas da polícia militar, né, aqui na cidade. Nos últimos tempos, quase todas as viaturas da polícia militar estavam em Medianeira, né? Que teve uma onda de crimes muito alta em Medianeira? Atrás, em Medianeira. Voltou, né? E os policiais militares aqui de Foz do Iguaçu foram remanejados para Medianeira. Não, e entra daí muito naquilo que o Morro está falando, da importância da guarda. Se não me engano, a informação de um diretor da guarda era de que nós tínhamos 4 viaturas da PM apenas para a cidade inteira. Era uma coisa assim. E aí o pessoal fazia muita crítica pro Paulo nesse aspecto aí, eu digo lá atrás, né? Paulo, mas você está assumindo uma responsabilidade que não é tua. Mas aí eu pergunto, Ed. O Paulo foi quem armou a Guarda Municipal. Pois é, daí eu falo assim, poxa gente, mas
Na época ela morria quase um por dia, amarrava outro para matar no outro dia. Jesus Cristo, misericórdia. São estatísticas, aliás, não é o que o Kodama tá falando, é estatística. E aí eu penso assim, mas era justo deixar a cidade desse jeito, então? Né? E desempenha um papel, como eu falei no patrulhamento, que o patrulhamento, ele inibe. Porque, veja, se você tem se na percepção do bandido demora 1 hora para uma viatura chegar, quando alguém pede o serviço policial, quando alguém relata uma ocorrência, ele sabe que ele tá tranquilo, porque 1 hora ele tá lá em Ardandárias, meu amigo. 1 hora ele tá longe. Agora, se você tem módulos em cada região que demora 10 minutos para uma guarda chegar, ele vai pensar 2 vezes, porque é muito rápido para a guarda pegar. Porque ele não vai conseguir se evadir, fugir para um lugar muito distante. Então isso inibe, sim. Aliás, o direito, a criminologia, ela estuda esse tipo de coisa. Isso não é palavras jogadas ao vento. Isso são dados. Existem pesquisas que mostram como essa questão de inibição a partir do patrulhamento, das câmeras, da vigilância, de você ter um acesso mais rápido ao poder policial, ele inibe. Ele inibe. E tem estudos feitos dentro de penitenciárias. Aquele modelo panóptico que eles chamavam, né, que, por exemplo, era tudo escuro, e vidro, então eles não sabiam se o policial estava ou não estava olhando, e isso modificava o comportamento dos presos dentro da penitenciária, porque eles nunca sabiam, né? Pelo psicológico, um efeito psicológico, eles não sabiam se estavam ou não sendo observados. É a mesma sensação também quando você sabe que tem uma viatura muito próxima e ela pode chegar a qualquer momento, isso inibe a atividade, não 100%, mas inibe muito. Exatamente. Então tem um efeito importante. Nesse ponto, eu acho que é um ponto positivo do general, embora a gente precise, evidentemente, nós precisamos de um efetivo maior, né? Eu acho que até poderia ter chamado o dobro já de cara. Eu acho que quando falaram assim, o prefeito será um general, eu imaginei a primeira coisa que pensaram assim, ó, não vamos mais fazer nada na cidade, não vamos roubar, não vamos matar, não vamos fazer nada, porque o novo prefeito é um general. Inclusive parece que não funcionou. Inclusive usou na propaganda eleitoral uma matéria lá de 2000 e bolinha, dizendo que participou de um programa de integração de segurança, que foi ele que implementou, na época que estava no Ministério da Defesa, inclusive na cidade de Foz do Iguaçu, e a mesma vinheta eleitoral dele falava que quando o Paulo McDonald era prefeito e os índices de criminalidade eram altíssimos. O Paulo assumiu a prefeitura do SAMES com o índice alto. E aí baixou. Foi baixando. Baixou muito. Então ele responsabilizou o Paulo McDonald na campanha dele como responsável pela insegurança da cidade. Não. O que foi um jogo baixo, né? Passou a campanha atacando. Assim, o general tem cometido vários erros desde a campanha, né? A princípio, o que parece é que ele está mal assessorado. Essa é a verdade. E até que ponto é ele, né? E até que ponto é ele que toma algumas decisões. Exatamente. Né? A gente falava bom, aqui. A gente tem um... Desculpa. Não, pode prosseguir. Bom, eu vou trazer alguns dados para você. Logo em seguida a gente vai ouvir mais 2 pessoas que nós entrevistamos nas ruas. E aí nós voltamos para o terceiro e último bloco, que é um bloco curtinho, só para a gente fazer as colocações e observações finais. Lembrando que o programa Diário Oficial acontecerá uma vez por mês e sempre terá esse peso sociológico, filosófico, administrativo, de trazer para nossa reflexão tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Eu tenho uma sensação, Mohamed, Jackson e Kodama, que no próximo programa a pauta também como saúde e educação serão as únicas que falaremos no nosso próximo programa, porque temos muito a falar sobre isso, ao que vamos fechar agora o programa no terceiro bloco falando sobre isso. Bom, fazendo uma junção do plano de governo apresentado pelo general e com o relatório dos 100 dias, são 104 promessas, 39 com algum andamento, 18 em estruturação e 47 paradas. Esses são os dados que a gente traz aqui, são fatos que nós trazemos. Vamos ouvir a população? Vamos lá ouvir a população? O que é que as pessoas opinam sobre os 100 primeiros dias de General Silvio Luna? Vamos lá. Então, temos que ter o tempo de espera para a gente ver tudo, né? Tem que ter tudo, para tudo se tem um tempo. Então,
não se tem uma opinião concreta, tá? Não podemos, como população, né, nós temos que dar o tempo, porque não é uma casa só que ele, né, tem que cuidar, é o município. Então, não é o momento ainda de a gente ter uma opinião concreta sobre o nosso prefeito ainda. Meu nome é Nilva, eu sou morador de Foz do Iguaçu, conversei com o Ricardinho na época das eleições e falei que iria cobrar e vou cobrar o que ele prometeu para a Vila São Sebastião. Eu sou cozinheira, hoje para serviço cozinheira. Na minha rua, o lixo está a Deus dará, o mato que faz parte da Itaipu para cuidar, não tem Itaipu que cuida, não tem prefeito, não dá para sair à noite porque não tem visão, não tem iluminação e é perigoso. Então está tendo várias batidas ali porque o mato tomou conta, você não tem visão da rua. Eu acho que eles poderiam olhar pela saúde lá, que não tem médico no posto de saúde, as pessoas estão doentes, não tem medicamento, não tem atendimento, e o problema da limpeza da rua, que é um bairro que a gente paga imposto. Inclusive hoje saí pagar os impostos e são caros, então a gente queria só isso. O prefeito é ótima pessoa, mas o serviço, por enquanto, lá não chegou. Bom, é como falamos desde o início do programa, né? A voz do povo é a voz de Deus. Kodama, ouvimos uma professora e ouvimos também, sim, da Vila São Sebastião. Exatamente. Né? É a situação aí do lixo, do mato, né? Uma situação complicada. Apoiou o general, né? Eu não me atentei a isso. Então, né, eu acho que hoje foi lá na Associação da Vila Ceia Vital, talvez tenha dado uma passada lá na Vila São Sebastião, talvez, né? Talvez. Mas assim, gente, assim, a cidade para entrar no eixo vai precisar, né, que se organize, se estruture um bom plano para isso, né? Eu acho que o Mohamed falou no início, falou, gente, a folha cai da árvore todo dia. E a gente vive numa cidade arborizada, uma cidade quente, úmida. Então, é necessário um bom planejamento para se equalizar esse recurso da melhor forma possível para a gente poder fazer mais com menos. É isso que faz um gestor. Então, outro detalhe que ela falou aí é referente aos médicos. Pessoal, é uma situação assim muito delicada, porque você precisa colocar mais médico na ponta. Não dá para admitir, tá? Não dá para admitir para um posto de saúde 3, 4 meses, ou pior, ficar sem. Eu vi algumas situações na internet de fotos com filas. Eu não me recordo, desde a época do Paulo, quando começou a ter filas de novo na frente de posto de saúde. Pode ter fila digital, né? Ah, não, daqui 3 meses, mas assim, de ver gente assim em unidade de saúde, eu não me recordava. Eu vi agora. Né? Então, assim, é algo extremamente urgente. Existem formas de resolver isso. Né? Muito se falou em telemedicina, se for o caso, mas desde o dia 1º de janeiro já sabia-se que existe uma necessidade de acelerar o fluxo de atendimento. O que de forma estrutural a gente viu na saúde mudando? Tiraram das unidades de saúde os gerentes. Está dando resultado isso? Se com uma pessoa para cuidar e gestionar já estava difícil, será que de repente mais verticalizado, mais distante, não criou-se mais problemas? Essa análise eu não vi ninguém fazendo. O que de fato existe é situações que nem essa da dona Neuza, que eu ouvi muito e estou ouvindo muito. Meu celular chove mensagem, eu acredito que o de vocês também. Não é diferente. É algo extremamente complexo. Então, poxa, mas em 3 meses já poderia, de forma emergencial ou de uma forma mais, que eu vou dizer assim, abrir um chamado, abre um concurso, um processo seletivo que foi aberto para os professores. Por que não foi aberto para médico ainda? Né? Excelente questionamento. Ou utilizado a telemedicina, né? Ou fazer algum mutirão, mas da situação que tá, não dá. Precisa dar uma celeridade a esse processo aí. Né? Questão das cirurgias, etc. A gente já fez um comentário aqui também, né? Não dá para brincar, gente. Esse ano precisa dar uma boa vazão nisso aí. Né? O governo do estado vai ajudar, legal, mas vai ajudar quando? A gente precisa que as coisas sejam mais imediatas na saúde, porque, você está mexendo com vidas e com dor das pessoas, né? O mato, beleza, é chato, é triste, dá escorpião, né, é complexo, mas essa dor... Vira um problema de saúde. Né, acaba virando um problema de saúde. Mas essa dor, né, ela é algo assim que a pessoa quer para ontem. E eu digo mais,
Às vezes a pessoa não trata uma dor agora, daqui Piora. 4 meses piora a situação, o gasto é maior, isso é uma coisa muito óbvia. Então precisa se ajustar a saúde básica o mais rápido possível. Por que a básica, gente? Porque é onde está o início dos problemas. Né? Precisa se criar de forma urgente um programa de prevenção. A gente ouviu muito isso na campanha, de transformar os postos de saúde mesmo, saúde preventiva. Até agora não se anunciou nada, né? Se estão estudando, é necessário que talvez coloque isso para um debate popular, para um debate mais aberto, para as categorias, para as universidades se manifestar, mas o debate, o povo está cansado de debate, o povo quer prática, e a gente precisa acelerar algo de forma emergencial. Então, assim, quando a gente fala, precisa debater, sim, beleza, mas tem que resolver a saúde meio para ontem, tá? Para ontem. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o povo está cansado, a gente está ouvindo isso aí todo dia. Tiago Kodama, antes que a gente continue as falas dos nossos comentaristas, eu quero aproveitar esse gancho do que o Tiago Kodama está falando. Queria que você olhasse essa foto. Essa foto é de uma senhora que estava aguardando atendimento. Ela estava mal. Nessa foto que você está vendo nesse momento, ela está deitada no chão, com um cobertor, né, amparando ela naquele momento, porque ela não tinha onde ficar naquele momento. E só cooperando com o que o Kodama está falando, e para ilustrar com a foto dessa senhora, que você continua olhando, continua vendo, e olhe muito bem. Não deu tempo. Ela faleceu. Começou a passar muito mal, mas muito mal mesmo. E só quando ela alcançou esse ápice, ela conseguiu um espaço no quarto e aí fizeram os primeiros atendimentos, mas não deu tempo. A família sofre, os netos sofrem até hoje. Foi recente. E a reflexão que nós trazemos para a saúde de Foz do Iguaçu, diga-se de passagem, não é de hoje, até quando não dará mais tempo? Até quando? Vamos continuar os nossos comentários. Eu só queria fazer um adendo nessa situação toda da saúde, né, que fala assim, cirurgias. É de cirurgia, precisa de UTI, dependendo do tipo de cirurgia. Então você reformou centros cirúrgicos, legal, bacana. Mas se você operar o dia inteiro, você vai ter UTI para isso? Você está entendendo que uma coisa puxa a outra? Kodama, mas precisa construir UTI. Vai precisar mexer nisso aí, vai ter que credenciar mais. Nós temos que usar, talvez, de forma inteligente as parcerias do Hospital da Unimed, que tem em Foz, do Hospital Cataratas, do Hospital Aitamed. Dado interessante que saiu essa semana. A Aitamed zerou a fila do SUS em cardiologia para cirurgias cardíacas. Foi anunciado agora, inclusive. Organização, o que a Aitamed está fazendo no hospital ali que está dando certo? Do lado aqui. O Hospital Madre Dios também atende as nossas demandas aqui. Lá tem mais de 80 UTIs. Por que não estamos encaminhando para lá? Se você pegar o exemplo do Dória. As cirurgias que vão ser feitas aqui, essas cirurgias, elas vão atender pessoas de fora da cidade. Não são exclusivamente cirurgias eletivas para os iguaçuenses. Não, mas você está falando lá no poliambulatório, também, né? Né? Tem essa necessidade, como a gente não tem esse hospital regional, a gente acaba atendendo. Então, nós estávamos falando ali da Aitamed, que conseguiu zerar a fila. Então, tipo assim, que mágica eles fizeram? Vamos fazer o mesmo? Né? Será que não dá para ir lá perguntar? Vamos copiar e fazer o mesmo? Então, assim, eu vejo a Yelita é uma pessoa muito boa, sabe, tecnicamente, gosto dela, mas será que ela está conseguindo dar a vazão necessária, né? O ex-prefeito despachava lá, o Paulo, né, despachava dentro do hospital uma vez por semana. Por quê? Porque você está ali olhando as coisas, você está vendo o dia a dia do negócio, né, você está vivendo o calor, ia de madrugada lá nas UPAs, de surpresa. Mas não só para poder resolver o problema de forma imediata, às vezes é uma ordem que você precisa dar, às vezes é um comando que você vai dar de forma até emergencial. Então você tem que ter esse olhar carinhoso, tem que focar. Eu acho que às vezes eu tenho a impressão de que não tá tendo muito foco, né? Você tem que ter foco, tem que ter meta, né? Você fala em gestão, as pessoas gostam de falar em gestão, mas quando vai ter que fazer a gestão no dia a dia, as pessoas se perdem, né? No calor da máquina e no dia a dia da máquina pública. Você imagina uma Secretaria da Saúde, quantos atendimentos faz por dia?
Você precisa dar vazão aos problemas, trocar o pneu do carro com ele andando. Em Foz do Iguaçu, a saúde de Foz é trocar 3 pneus com ele andando. Né? Segue a vida. Vamos lá, já estamos quase encaminhando. Em relação à saúde, o meu comentário é simples, breve e direto. Vocês acompanharam aí a foto dessa senhora que não teve um final feliz. Infelizmente, o preço da incompetência é a morte. Exatamente. Mohamed? Então, na verdade, eu fiquei sem o comentário anterior, não é? Mas tudo bem. Dos cidadãos. Mas assim, de forma assim, realmente muito breve. Na primeira oportunidade, na primeira cidadã que a gente pôde ouvir ali, a professora, acho que isso fica muito claro, mais uma vez, rememorando algo que a gente já comentou aqui, que criou-se uma expectativa muito grande, que se vendeu que haveria um absoluto choque de gestão, ou seja, uma diferença que seria vista logo de cara. E claramente não aconteceu, porque a pessoa está dizendo, olha, não deu para ver nada ainda, eu também não vi nada, né? Basicamente a mesma resposta. Nem a sensação, né? Nem a sensação. E aí tem a Neuva lá do São Sebastião, e aí, você veja, os problemas eles estão absolutamente interligados, né? O que eu comentei antes novamente. Veja, a gente renovou ali com uma empresa, nada contra a empresa, mas eu quero saber como a gente vai assegurar que o trabalho vai ser feito, porque lá não chegou no São Sebastião. Chegou onde foi gravado, a hora que o pessoal colocou o colete bonitinho, foi lá tirar lixo, né? Bacana, ação legal. Mas assim, cadê o planejamento? Porque isso tem que acontecer todo dia, semanalmente. Ela tá dizendo que não chega o caminhão que recolhe o lixo direito lá por causa que se a sacola de uma cor ou de outra cor, ela não consegue recolher. É o que ela falou lá no momento, para nós, quando a gente foi colher o depoimento. E aí ela disse que eles também não dão lá o tal do saco que é para colocar o reciclável. O que eu quero dizer são coisas absolutamente básicas. Me lembra quando a gente noticiou na gestão passada que faltava papel toalha na UPA, faltava sabonete líquido no meio da pandemia, faltava gás, esparadrapo, faltava prefeito. É o feijão e arroz básico que não está sendo feito. Então, acho que isso é um problema muito grande. O Kodama falou um negócio de chamar, de abrir processo para chamar médicos. Veja, Foz do Iguaçu, embora seja uma cidade no interior do estado, ela não é uma cidade ruim para se morar. É uma cidade que tem shoppings, é próximo do Paraguai, tem atrativos. É uma cidade que você pode seduzir, encantar médicos profissionais para virem para cá. É diferente de uma cidade lá no sertão do Agreste, que não tem absolutamente nada, num raio de 100 quilômetros, que é dificílimo você captar um profissional para ir. Aqui a gente tem uma cidade muito mais urbanizada para oferecer. Por que não consegue captar esses profissionais? Mas eu acho é uma loucura. Captar, o problema está em abrir o processo. Mas então nós temos um problema, porque o cidadão demanda, porque está sofrendo. Né? Essa situação que a gente trouxe agora dessa senhora, que acabou falecendo, não é novidade. Quantas vezes a gente noticiou a mesmíssima coisa? Deixa eu só fazer uma adendo aí, Ed. Eu dei uma olhada antes de vir para cá hoje no portal de contratações da prefeitura. Houve sim algum credenciamento de médicos. Mas assim, será que isso tá suprindo? É o suficiente? Tá vendo ali? Tipo, a gente viu aqui ao vivo a senhora falando aqui, entendeu? Tá sendo suficiente. O que não se mede, o que você não consegue medir, você não administra. Perfeito. Excelente. Perfeito. Então, excelente. A gente falou aqui do gasto da publicidade, né? Por que não... Eu já vi de outras cidades se utilizarem de meios de comunicação nacionais para você fazer um chamamento de médico, para fazer aquela matéria, olha, na cidade tal, estão buscando médicos, pagam até tanto, sabe aquela matéria que é meio publicitária, mas na verdade é uma forma de você expor que a cidade está buscando profissionais. Usaram tanto dinheiro para publicidade, por que não colocar um anúncio sim a nível nacional para atrair profissionais? Se não está tendo aqui, trabalhando a premissa que nós não temos profissionais aqui, porque na verdade temos. Vamos dizer que não tem, precisa atrair de fora alguns especialistas, às vezes algo um pouco mais específico. Por que não utilizar disso para poder atrair o profissional? E a gente você falou da saúde básica. Veja, se as pessoas elas não confiam, se elas não contam com a saúde básica, se ela não confia que a UBS é efetiva, que se ela for lá ela vai conseguir a consulta com o clínico, aquela consulta básica, o cuidado básico de saúde, ela passa a não ir mais na UBS. E se ela não vai mais na UBS...
Exato. Quando ela tiver um problema, ela só vai buscar o atendimento quando já gravou. Quando já gravou, ela vai pro UPA. O que acontece? O que a gente está cansado de ver. Pessoas que... A gente viu imagens da gestão passada, por exemplo, de pessoas que tinham que esperar do lado de fora. A gente noticiou, a gente trouxe imagens assim. Pessoas esperando do lado de fora, dormindo pro lado de fora da UPA. Não, a gente tem imagens das pessoas tomando soro na árvore. Na frente. Porque não tinha, aquele tripézinho pra pendurar o soro. Exatamente. Ela tinha que levar um familiar, e o familiar ficava segurando o soro um pouco, depois ele segurava o soro um pouco. Veja, isso não é uma cena que se vê na civilização. Isso é uma cena que você vê em situação de guerra. Num lugar urbanizado, civilizado, você não pode ver uma pessoa tendo que pendurar o soro na árvore porque não tem lugar para pendurar o soro. Isso é surreal, isso é ilógico. E aí a questão é, nós vamos manter o mesmo ritmo, aquilo que eu iniciei falando lá atrás. É mais do mesmo? Os 100 primeiros dias, nós vemos qual é a toada, qual é o ritmo que vai ser ditado. Dá pra sentir, né, amor? Então, assim, vai continuar do mesmo jeito que já estava, porque estava muito ruim. Em algumas áreas específicas, principalmente, estava muito difícil. Faltava muito pra ficar ruim. Faltava muito, tinha que melhorar muito pra ficar ruim. Então, assim, nossos apontamentos, digamos assim, nossa crítica, no momento dos nossos apontamentos a gente quer ver mudança, porque a mudança tem que vir para o cidadão. Efetivamente. Tem que ser para o cidadão que paga imposto. Olha, obrigado, Desculpa, Mohamed me alonguei. Ortiz. Não, você foi porque perfeito. você, como foi tolhido da última... Fui tolhido. A gente deu... Fui tolhido. Mohamed, não lhe dou a palavra. Era pra não você... lhe dou a parte. Mano, era Lembra pra você do ter Maluf, falado, cara. Eu não percebi que eu tinha te limado. Não lhe dou a parte. Não percebi que eu tinha te limado. Gente, a gente vai encerrar o nosso programa de hoje e... Foi muito proveitoso, foi muito rico, sobretudo, né? Estamos falando sobre fatos, relatos, dados, documentos. Ainda temos muito para falar, sobretudo com relação, por exemplo, à questão social do município. Menos de 15% do orçamento da assistência social foi executado. Então, o que está acontecendo? Né? A cidade está rica? Só temos ricos? Né? Não temos moradores de rua? Não temos pessoas que precisam... Vulnerabilidade, né? Não temos ninguém em vulnerabilidade ou em situação de rua. O que vamos fazer? Então, com menos de 15% do orçamento, né, da assistência social sendo executado, então, talvez tenhamos uma cidade com PIB altíssimo, né? Não sei. Fica para a nossa reflexão. Também precisamos falar de educação, isso vai para o próximo programa. Tá ótimo. Você pauta não vai faltar. Então a gente te espera, só que antes da gente se despedir, o Kodama, o Jackson e o Mohamed vão fazer suas últimas considerações sobre os 100 dias. Se, Kodama, você fosse fazer um Twitter dos últimos 100 dias... Twitter é porque é pequeno, né? Exato. Tá bom. O que você escreveria? Cara, que situação difícil, né? É só uma brincadeira, você pode falar um pouco mais. Fala pouco. Olha, gente, assim, avaliando tudo que está acontecendo, a gente tem uma percepção ainda de poucas mudanças, até pelo pouco tempo, é natural. Mas é aquilo que eu falei, e eu não consegui enxergar ainda estruturalmente esse planejamento e essa pretensão, né, dessas obras que estão no relatório de 100 dias. Pode acontecer? A gente torce para que aconteça, né? Mas, infelizmente, nesse momento, essa é a sensação que toda a cidade está tendo, né? A gente quer que as coisas andem, a gente deseja sorte pro general, né? Se necessário mexer na equipe, mexa na equipe. Eu acho que tá chegando um momento assim que tá insustentável. Tá insustentável. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Que é isso, Kodama. No próximo você estará convidado novamente. Já Obrigado. Vamos deixar, né? Já reservada aí a sua agenda. Jackson Cabanhas. É para falar e se despedir? É hora de dar tchau. É hora de se despedir, a gente vai ficando por aqui e eu agradeço o convite, muito me honra participar do programa Diário Oficial produzido pela Lufoz TV, na companhia também dos nossos amigos do Ocorrência Foz e do Foz é Assim, que estão aqui nos ajudando na produção desse programa, estão nos bastidores, né? E eu gostaria de salientar que o governo, aunque tenha apresentado um material robusto de obras e projetos que ainda não foram executados, tem se debatido em resolver os problemas da cidade. As conversas de bastidores e os rumores é de que o governo vai se reajustar e que a equipe vai ser mais unida para as coisas começarem a melhorar de fato, né, Ed? Mas
Isso não é o que está acontecendo. A equipe é ruim, precisa ser alterada em vários pontos. E além disso, a gente vê uma certa insustentabilidade na relação do executivo com o legislativo. Quem vive política e percorre os bastidores da Câmara e do Palácio das Cataratas percebe que há algumas arestas que precisam ser aparadas, né, para o bem da governabilidade. Então, o governo precisa se atentar a muitas situações. Excelente. Mohamed. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a audiência, todos aqueles que nos acompanham, vão nos acompanhar e assistir esse programa, mas que assistem todas as nossas matérias, assistem, por exemplo, o Alô Foz Notícias, nos acompanham nas redes, né, e nos auxiliam também, trazendo matérias para nós, demandas, que a gente, sempre que pode, vai atrás e tenta noticiar. Queria agradecer muito aos meus colegas, brilhantes colegas aqui, foi uma honra dividir a mesa com vocês, até porque vocês enriqueceram o debate. Eu, como sendo o último a falar, sempre estava cheio de subsídios aqui, né, para poder fazer os comentários. E agradecer também as páginas, né, de notícias, né, os veículos de notícia, na verdade, que nos auxiliam, que são parceiros nossos, como o Foz e Assim, o Ocorrências Foz, né, o Alô Foz, que é o nosso canal, mas é de todos, na verdade, né, sempre auxiliando. E especificamente sobre o Twitter, o X, agora é X, né? Fala X. Porque eu sou mais velho. O Elinho Mushi comprou eu acho que eu vou ficar no Twitter. Twitter é bonito, né? Twitter. Então, no Twitter, na verdade, o que eu diria é, a gestão pública, qualquer que seja ela, de qualquer cidade, mas especificamente de Foz do Iguaçu, ela precisa ser mais eficiente e impactar a vida do pagador de imposto. Ela tem que impactar a vida do cidadão, que é o único que importa. Não importa a mídia, não importa o noticiário, não importa o fulano ou ciclano. Importa o cidadão, porque quem paga a conta, quem paga o cheque é o cidadão. Então a vida dele tem que ser impactada. Se não está bom para o cidadão, nenhuma gestão está boa. Quando a gestão não é boa para o cidadão, ela não é boa de forma geral, porque é o único que ela precisa agradar. A única pessoa que a gestão precisa agradar é o cidadão. Então se não está bom para ele, a gestão está falhando. Excelente. Traduzindo em miúdos, o termômetro de uma boa administração é o povo. E é por isso que estamos aqui. Muito obrigado por sua companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e a gente se encontra no próximo Diário Oficial. Muito obrigado.